Dios les bendiga a todos. Deus abençoe a todos. Tenemos una gran expectativa por la palabra del Señor. Nós estamos em grande expectativa por ouvir a palavra do Senhor. Me hubiera gustado mucho que hermano Micaías predicara esta noche. Eu queria que o pastor Micaías pregasse nessa noite. Y todavía quiero que predique mañana. E todavia poderia pregar amanhã, né? Él es un hombre muy ungido. Ele é um homem muito ungido. Algunas veces yo acompaño los servicios de ellos y me regocijo mucho. Algumas vezes eu acompanho o culto dele lá e eu me regozijo. Así que para mí es un gran placer, hermano, Assim que para mim é um grande prazer, que irmão, usted esté aquí con su esposa y su que familia você está aqui com sua esposa, sua família, para acompañarnos pues en un tiempo tan especial como para este. nos acompanhar num tempo tão especial como esse. Que todos sean bienvenidos para escuchar la palabra. Então seja bem-vindos, né, a escutar a palavra. El mensaje que voy a predicar esta noche, A mensagem que eu vou pregar esta noite, lo voy a predicar en dos partes. eu vou pregar em duas partes. Un mensaje totalmente diferente a lo que trajimos el día en cuarta. É uma mensagem totalmente diferente do que nós trouxemos quarta-feira. Pero yo creo sinceramente que el Espíritu Santo está apuntándonos hacia algo. Mas eu creio sinceramente que o Espírito Santo está nos apontando para algo. Y con la ayuda del Señor, quizás esta noche vamos a ver algunas cosas preciosas en la palabra. E com a ajuda do Senhor nessa noite, nós vamos ver algo precioso na palavra. Vamos a leer en segunda de Tesalonicenses, Vamos ler ali em 2 Tessalonicenses, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. do versículo 1 até o versículo 8. Y con esta escritura vamos a poner un fundamento. Com essa escritura, vamos pôr um fundamento. Yo voy a hacer un pequeño comentario Eu quero fazer um pequeno comentário aqui, después de leer la escritura depois de ler a escritura. para saber cómo este pensamiento va a conectarse con el día de mañana. E para nós sabermos como este pensamento vai conectar para o dia de amanhã. Y confío en el Señor E eu confio no Senhor que para mañana, después que el culto haya terminado, que para amanhã, depois que o culto terminar, esto sea una gran bendición para todos que isso ustedes. seja uma grande bênção para todos nós. Aquí está el apóstol Pablo escribiendo. Aqui está o apóstolo São Paulo escrevendo Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo y nuestra reunión con Él. e nossa reunião com Ele. No sé si exactamente dice así. Segunda de Tesalonicenses 2:1, capítulo Segunda 2. Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ok, leemos de nuevo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus y Cristo nuestra reunión con Él. e pela nossa reunião com Ele. Aquí el apóstol San Pablo Aqui, o apóstolo São Paulo está apuntando a dos eventos diferentes. estava apontando aqui para dois eventos diferentes. Quiere decir que habría una venida del Señor Ele estava dizendo que haveria uma vinda do Senhor y esa venida del Señor e essa vinda do Senhor iba a producir una reunión con Él. ia produzir uma reunião com Ele. Por esto es que nosotros creemos Por isso é que nós cremos que la venida de Cristo que a vinda de Cristo no es un grupo de gente não é um grupo de pessoas pasando por un evento, passando por um evento, pero la venida de Cristo mas a vinda de Cristo es un proceso é um processo a donde el Espíritu del Señor aonde o Espírito do Senhor está pasando a cada individuo está predestinado. passando por cada indivíduo predestinado. Así que le está diciendo, os rogamos hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente Então ele está dizendo aqui, ó, que não vos moveis facilmente de vuestro modo de pensar, de vosso entendimento ni os conturbéis, e nem vos perturbeis, ni por espíritu, quer por espírito, ni por palabra, quer por palavra ni por carta e quer por epístolas, que fuera nuestra. como de nós mesmos, Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. como se o dia de Cristo estivesse já perto. Nadie os engañe en ninguna manera. Ninguém de maneira alguma vos engane. Cuando ustedes vayan a su casa, Quando você for para a sua ustedes casa, pueden conectar esta escritura você conecta esta escritura aqui con Lucas el capítulo 17 com Lucas capítulo y 17 Mateo el capítulo e 24 Mateus capítulo 24. y usted encontrará el mismo espíritu E você vai encontrar o mesmo Espírito que estaba en el Señor Jesucristo. que estava no Senhor Jesus Ahora está Cristo. hablando a través del apóstol San Agora Pablo está falando através do apóstolo São Paulo. las mismas cosas. A mesma coisa. Ellos le preguntaron a él, Eles perguntaram para ele: ¿cuándo sucederán estas cosas? quando sucederá estas ¿Por coisas? qué? Porque la gente quiere saber cuándo. Porque as pessoas querem saber quando. Es como la venida de Cristo. É como a vinda de Cristo. La gente piensa que la venida de Cristo está basada en cuándo. As pessoas pensam que a vinda de Cristo está baseada em quando. Y la venida de Cristo no está basada en cuándo, E a vinda de Cristo não está baseada em quando, sino cómo. senão
como? Ahí está la clave. Aí está a chave. Ellos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuándo sucederán estas Eles cosas? perguntaram para Jesus quando sucederão estas ¿Cuándo coisas? será el fin del tiempo? Quando será o fim do tempo? ¿Y qué señales habrán de tu venida? E que sinal haverá da sua vinda? Y el Señor Jesucristo les dijo, E Jesus nos respondeu: nadie os engaña en ninguna manera. ninguém vos engane de nenhuma maneira. Quiere decir que cuando la segunda venida de Cristo estuviera abriéndose, Quer dizer que quando a segunda vinda de Cristo estivesse abrindo, habría un gran espíritu de engaño. haveria grande espírito de engano. Ahora, cuando el Señor Jesús estaba hablando allá en San Lucas, Agora, quando o Senhor Jesus estava falando lá em São Lucas, Él estaba diciéndoles a ellos que nadie le engañara. ele estava dizendo para eles que ninguém vos enganasse. La razón por la que el Señor Jesucristo dijo eso A razão pela qual o Senhor Jesus Cristo disse isso es porque la segunda venida de Cristo é porque a segunda vinda de Cristo no tenía nada que ver con los judíos. não tem nada a ver com os judeus. Sin embargo, Sem dúvida, el Señor Jesucristo dijo, o Senhor Jesus Cristo disse: cuando les digan que está en el desierto, quando disserem está lá no deserto, no vayan. não vai lá. Sin embargo, la segunda venida de E Cristo, sem dúvida, a segunda vinda de para Cristo, nosotros los gentiles, para nós os gentios, nosotros tuvimos un profeta. nós tivemos profeta ¿En dónde? aonde? En el desierto. No deserto. Amén. Amém? Un profeta en el desierto Profeta no deserto, que era que era un jinete cavaleiro de un caballo. de cavalo. Y este profeta E este profeta debía cabalgar devia cavalgar en ese desierto. nesse deserto. Recuerden que Arizona Recorda que Arizona no es solamente un desierto natural, não é somente deserto pero era natural, un desierto espiritual. mas também é deserto espiritual. Hermano Branham no tenía donde congregarse en O Arizona. Brana não tinha aonde congregar lá no Arizona. Ahora, volviendo aquí a mi Agora, escritura, voltando aqui na nossa escritura aqui, Pablo está diciendo, Paulo estava dizendo: nadie os engaña en ninguna manera, ó, ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía porque não será assim sem que antes venha a apostasia y se manifieste el hombre de pecado, e se manifeste o homem do pecado, el hijo de o perdición. filho da perdição. ¿Quién es este? Quem é este? El anticristo. É o anticristo. Sin embargo, dice, el cual se opone Sem dúvida, disse, o qual se opõe y se levanta e se levanta contra todo lo que se llama Dios contra tudo o que se chama Deus, o es objeto de culto, ou se adora, tanto que se sienta. de sorte que se assenta. ¿En dónde? Aonde que ele se assenta? No dice en el bar, Ele não disse que ele se assenta lá no pero bar. dice que se sienta ¿dónde? Mas onde que ele está dizendo que ele se assenta? En el templo de Dios. No templo de Uno. Deus. Dice, como Dios Querendo, né, y, parecer Deus. y haciéndose pasar por Dios. Como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. ¿Qué es esto? O que é Esto es isso? Mateo 24, Isto 24. é São Mateus 24, 24. En el tiempo de su venida. No tempo de sua vinda, El Señor no iba a o manifestarse, Senhor não ia se manifestar. su venida no iba a ser A completada sua vinda não ia ser completa si primero no se manifestaba el espíritu de apostasía. sem primeiro que se manifestasse o espírito de apostasia. Ahora, para usted poder ser un apóstata, Agora, para você poder ser apóstata, primeramente tiene que conocer la verdad. primeiro você tem que conhecer a verdade. Es como Mateo 24, 24. Como Mateus 24, 24. Padre, Hijo y Espíritu Santo Pai, Filho e Espírito Santo no es gemelo. não é gêmeos. En el tiempo del hermano Branham, No tempo do irmão Brana, los pentecostales os pentecostais eran el gemelo. eram gêmeos. Pero ahora, Mas agora, ¿quién es el gemelo? quem é o gêmeo agora? Porque nadie va a venir donde usted Porque ninguém vai vir aonde você para que está. usted se bautice en el nombre del Padre, de Hijo y Espíritu Santo. Ninguém vai chegar em você e dizer assim, ó, você tem que ser batizado no Pai, Filho e Espírito Santo. Nadie va a venir aquí Ninguém vai vir aqui a decir, hermana Joelma, que ella tiene que predicar en el e púlpito. dizer, irmã Joelma, você tem que pregar no púlpito. Porque eso es pentecostal. Porque isso é Y pentecostal. nosotros sabemos que eso no es. E nós já sabemos que isso não é assim. Pero cuando entra en el templo de Dios, Mas quando ele entra no templo de Deus, tratando de parecerse a Dios, tratando de parecer-se predicando a como Deus, Dios predica, pregando como Deus prega, ahí tenemos que tener mucho cuidado. é aí que temos que ter cuidado. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Vocês não se recordam de que quando destas coisas vos dizia quando ele estava convosco? Y ahora sabéis lo que detiene E agora vós sabeis o que detém, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque ya, Porque já, ahora mismo, agora mesmo, está en acción está em ação el misterio de la iniquidad. o mistério da
injustiça, de en iniquidade. este auditorio esta noche Nesse auditório, nesta noite, está en acción está em ação el misterio de la iniquidad. o mistério da iniquidade. Usted dice, hermano Juancho, aquí. Você pode dizer, irmão Juancho, aqui? Claro que sí. Aqui. Dice, Disse, solo que hay al presente quien lo detiene, somente há que agora o retém, hasta que él a su debido tiempo se ha quitado de en medio. até que do meio seja tirado. Y entonces se manifestará E então será revelado aquel inicuo o iníquo a quien el Señor a quem o Senhor matará. vai matar. Aleluya. Con el espíritu de su boca Pelo espírito da sua boca. y destruirá E destruirá con el resplandor de su pelo venida. esplendor da sua vinda. Padre, te damos gracias. Pai, Señor. nós te damos graças, Senhor. En estos momentos, Señor, oramos Nesse momento nós oramos ahora para que tú nos guíes y nos para dirijas. que o Senhor nos guie e nos dirija, Senhor. Permítenos decir algo de tu palabra Permita que possamos dizer algo de tua en palavra. el nombre del Señor No Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Dios les bendiga, tomen su lugar. Deus abençoe, pode se assentar. Creo que tenemos un tiempo prudente para decir algo de la palabra. Vamos ter tempo prudente para falar algo a respeito da palavra. Mañana en la mañana pues estaremos aquí, quizás podremos abrir algo más. Amanhã de manhã vamos estar aqui e quem sabe podemos abrir mais sobre isso. Ahora, quisiera tratar de conectar el Eu pensamiento, quero tratar de conectar os pensamentos. porque esta escritura que acabo de leer, Porque esta escritura que acabamos de ler, en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 1 hasta el 8, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao 8, está hablando acerca de la cabalgata del espíritu del anticristo. está falando a respeito da cavalgada do espírito do anticristo. Está emitiendo algunos conceptos esta escritura, Essa escritura está dando alguns conceitos, la cual nos conecta inmediatamente con el misterio de la segunda venida de Cristo. a qual nos conecta rapidamente ao mistério da segunda vinda de Cristo. Ahora, nosotros no podemos divorciar Agora, nós não podemos divorciar la segunda venida de Cristo a segunda vinda de Cristo con el ministerio de un profeta. com o ministério de um profeta. Fue dicho en la palabra Foi dito na palavra que el mismo Señor vendría que o mesmo Senhor viria con voz de aclamación. com alarido. El hermano Branham dijo, Mombrana disse: ¿qué es ¿Qué- ¿qué es la aclamación? o que é alarido? Es un profeta É profeta reuniendo al pueblo. reunindo o povo. Así que la segunda venida de Assim Cristo, que a segunda vinda de Cristo, el misterio de su segunda o venida, mistério de sua segunda vinda, comenzó começou con un profeta com profeta que tenía una trompeta, que tinha uma trombeta, la cual era la trompeta del o Evangelio. qual era a trombeta do Y Evangelho. cuando él comenzó a predicar, E quando ele começou a pregar, no en las campañas de sanidad, não nas campanhas de cura divina, o cuando él estaba ou profetizando, quando ele estava profetizando. diciendo, usted se llama fulano de tal, Você se chama fulano de y tal, usted viene de tal parte. você vem de tal lugar. Pero cuando él comenzó a Mas tocar la quando trompeta, ele começou a tocar a trombeta, allí comenzó la segunda venida de Cristo. ali que começou a segunda vinda de Cristo. Nosotros sabemos, y quiero dejar esto claro, Nós sabemos e quero deixar isto claro, que el mensaje del profeta, que a mensagem do profeta, la voz de a aclamación, voz de alarido, no es de 1963 a 1965. ela não é de 1963 a El 1965. mensaje es completo. A mensagem é completa. Pero usted sabe que el clima del ministerio del profeta Mas você sabe que o clímax do ministério do profeta fue la apertura de los sellos. foi a abertura dos selos. Y lo que fue predicado de ahí en E adelante que o que foi pregado dali em diante era una coronación de su era ministerio. uma coroação do seu Y ministério. era abriendo una puerta en el cielo Era abrindo uma porta ao céu y abriendo el entendimiento de un pueblo e abrindo o entendimento de um povo para que esta segunda venida para que essa segunda vinda pudiera pasar a una segunda etapa pudesse passar também para uma segunda etapa y a una tercera e a etapa, uma terceira etapa, la cual era la voz de arcángel y la a qual trompeta final. a voz de arcanjo e a trombeta final. Pero todo esto es la segunda venida de Cristo. Mas tudo isto é a segunda vinda de Cristo. La aparición de una novia sobre la tierra A aparição de uma noiva sobre a terra también es la segunda venida de Cristo. também é a segunda vinda de Cristo. Así que cuando leemos en segunda de Tesalonicenses, Assim que quando nós lemos em 2 Tessalonicenses, entonces vemos la cabalgata del espíritu del anticristo. então vemos a cavalgada
do espírito do anticristo. Ahora, mi mensaje esta noche y mañana Agora, a minha mensagem nessa noite e amanhã está titulado está intitulada La autoridad en el oeste. A Autoridade no Oeste. Ahora, la Biblia dice en San Mateo, el capítulo 24, A Bíblia diz em São Mateus capítulo 24. en el versículo 23, a ver si lo podemos leer. Vamos ler São Mateus capítulo 24 no versículo 23. Dice, entonces si alguno os dijere, Então, se alguns disserem, aquí está el Cristo, aqui está o Cristo, dice, o mirad, allí está él, no le creáis. ou ali, eis que o Cristo está aqui, não lhes dei crédito, Ahora dice, porque se levantarán falsos cristos porque surgirão falsos cristos, y falsos profetas falsos profetas, y harán grandes señales y e prodigios, farão tão grandes sinais e de prodígios, tal manera que engañarán si fuere posible a los escogidos. que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. En el versículo 26 No versículo 26, dice, así que si os dijeren, disse, portanto, se vos disserem, está en el desierto. eis que ele está no deserto. Ajá. Olha, Él está diciendo esto a los creyentes de la primera venida. ele está dizendo isto aos crentes da primeira vinda. Pero cuando la segunda venida de Cristo Mas quando a segunda vinda de Cristo iba a ser manifestada, ia ser manifestada, esta segunda venida de Cristo esta segunda vinda de Cristo iba a tener un jinete ia ter cavaleiro que vendría sobre un caballo blanco que viria sobre cavalo branco. y él cabalgaría esa vereda. E ele cavalgaria esta vereda. Eso no era para la primera venida, Esta não era para a primeira vinda, pero era para la segunda mas venida. era para a segunda vinda. Entonces dice, mire, está en el desierto, Então, olhe, ele está no deserto, no salgáis. não saiais. O mirad, Ou olhe, está en los aposentos, eis que ele está no interior da casa. no le creáis. Não acrediteis. Porque como el relámpago que sale del oriente, Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, y no dice que se oculta, e não fala que se esconde, sino que se muestra. senão que fala assim, ó, que se mostra. En otras palabras, se manifiesta. Em outras palavras, que se manifesta. Así será Assim será también também la venida del Hijo del a Hombre. vinda do Filho do Homem. Así que comenzamos a comprender Assim que nós começamos a compreender que la venida del Hijo del Hombre, que a vinda do Filho do Homem, lo cual era un perfecto entendimiento de la o palabra qual é o perfeito entendimento da palavra, y que está dividido en tres e que partes. está dividido em três partes. Lo primero que sucedería A primeira coisa que aconteceria es que habría un profeta, que haveria profeta, el cual era un o jinete qual era cavaleiro que vendría cabalgando que viria cavalgando sobre un caballo blanco. sobre cavalo branco. Ahora, yo quiero que la mente de ustedes esté fija en Eu eso, quero que a mente de vocês possa se fixar nisso aqui, ó. porque quizás no voy a hablar mucho más de eso esta noche, sino mañana. Porque quem sabe eu não vou falar mais sobre isso nesta noite, mas amanhã eu vou falar. Pero quiero citar algo del hermano Branham Mas eu quero citar algo do profeta. Do y irmão quiero pedirle disculpas a mi esposa y a mi hija, Branham. Eu quero pedir desculpa para minha esposa e minha filha, porque ellas todo este año han estado escuchando esto. porque ela todos esses anos tem escutado isso aqui. Y yo creo que ya se saben esto de E memoria. eu creio que elas já até sabem isso de cor. Pero yo soy un evangelista. Mas eu sou evangelista. Y donde quiera que yo voy, E aonde quer que eu vou predicando estas eu cosas. vou pregando estas coisas. Porque estas cosas Porque estas coisas que son parte de la venida de Cristo, que são partes da vinda de Cristo. Efesios el capítulo 4, Efésios capítulo 4 dice que el ministerio quíntuple diz que o ministério quinto perfeccionaría a la novia. vai aperfeiçoar a noiva. ¿Y cómo va a ser perfeccionada la E novia? como que a noiva vai ser aperfeiçoada? Por medio de la predicación de la Por palabra. meio da pregação da Ahora, palavra. quiero mostrar una cita del hermano Branham. Agora eu quero mostrar uma citação do profeta. Aquí en el mensaje, el único lugar provisto por Dios Na para la adoración. mensagem, o único lugar provido por Deus para a adoração. Y quiero decirles que yo he encontrado un deleite, E eu quero dizer para você que eu tenho me deleitado nisso. quizá un año o 2 años, Dentro de faz ano como 2 anos que yo no he podido salir que eu não tenho conseguido sair de la serie que el hermano Branham das séries que o irmão Brana pregou. predicó desde el 25 de De noviembre 25 de novembro al 28 de noviembre até 28 de novembro de 1965 de 1965 en el tabernáculo Shreveport, no Tabernáculo Shreveport. en el tabernáculo Vida en Shreveport. Tabernáculo Vida em Shreveport. Y quiero ver si puedo conseguirlo aquí para ustedes un momento. Eu quero ver se eu posso conseguir aqui. Pero el hermano Branham predicó O irmão Brana pregou, y yo había escuchado, pero ahora veo. eu ouvi, mas agora vejo. La unión visible de la novia de Cristo. A união invisível da noiva de Cristo. En las alas de una paloma blanca. Nas asas de uma pomba branca. El único lugar provisto por O Dios para la único lugar adoración. provido por Deus para a adoração.
Fueron 5 o 6 mensajes Foram 5 ou 6 mensagens, en donde está condensado un misterio. aonde ali está condensado um mistério. Hay unas claves que están escondidas allí. Há umas chaves que estão escondidas Y aquí el ali. hermano Branham E aqui o irmão Branham ni siquiera ha comenzado a predicar su mensaje. nem sequer começou a pregar sua Es mensagem. simplemente el párrafo número 4. Ele simplesmente ali no parágrafo 4, Y mire lo que dice el párrafo número 4. e olha o que ele diz no parágrafo 4. El hermano Branham está citando allí algo y dice, Ele está citando algo ali. Disse, tengo entendido que en Francia esta ele mañana disse: tenho entendido que na França, nesta manhã, hay más de 2.000 franceses há mais de 2.000 franceses que han comenzado un ayuno por varios días que têm começado um jejum por vários dias, con el fin de que vayamos a llevarles el mensaje com o fim de irmos levar-lhes a mensagem en el idioma francés. em idioma francês. Y ese es todo el sector de la Francia, E de la esse Francia é protestante. todo o setor da França protestante. Ahora yo quiero que ustedes se coloquen Agora eu quero que vocês se coloquem. en el tabernáculo vida, Eu quero que vocês se coloquem assim mesmo, dentro do tabernáculo vida, ouvindo isso. en aquel día. Naquele dia. Era 28 de noviembre. Era 28 de novembro. ¿Cuántos días faltaban para que el profeta muriera? Quantos dias faltava para o profeta morrer? Faltaban 2 días Faltava 2 del mes de dias noviembre do mês de novembro y 24 días del mes de e diciembre. 24 dias do mês de dezembro. Faltaban 26 días. Faltava 26 dias. Y el hermano Branham E o irmão Branham había predicado 1199 mensajes. havia pregado 1199 mensagens. Le faltaban 6 mensajes al hermano Branham para predicar. E faltava 6 mensagens para ele pregar. El único lugar, O único lugar, en la sala de una paloma nas blanca, asas de uma pomba el branca, rapto, o rapto, cosas que han de ser, coisas que vão de ser, liderazgo, liderança, comunión. comunhão. Y luego el hermano Branham moría. E logo ele morreu. Faltaban 26 días. Faltava 26 Ya dias. todo el mensaje había sido dado. E toda a mensagem havia sido pregada. Y Estados Unidos, Nos Estados Unidos, donde habían 200 millones de personas, onde havia 200 milhões de pessoas, solamente tenía 4 iglesias del mensaje. somente tinha 4 igrejas na mensagem. Tabernáculo Branham, Tabernáculo Branham, la iglesia de Don Rudel, a igreja de Don Rudel, la iglesia de Juno Jackson, a igreja de Juno Jackson, la iglesia de Perry Green a igreja do Pierre Green, en Tucson. em Tucson. El hermano Jack Moore, O irmão Jack Moore, que era el pastor del Tabernáculo Vida, que era o pastor do Tabernáculo él Vida, había sido expulsado de la denominación. ele havia sido expulso da denominação. Y el hermano Branham O dice irmão Branham disse. que fue expulsado porque él creía el E mensaje. ele foi expulso porque ele creu na mensagem. Pero cuando el hermano Branham murió, Mas quando o irmão Branham morreu, hay un hermano ministro, amigo de nosotros, há um irmão ministro, amigo nosso, que él se montó en un vuelo que ele pegou um voo en Florida em Flórida. y el vuelo iba a aterrizar en Fort Wayne, Indiana, E esse voo ia aterrissar em Indiana, numa cidade ali. porque Jeffersonville era tan pequeño que no tenía aeropuerto. Porque Jeffersonville era tão pequeno que não tinha aeroporto. Y él iba para el funeral del hermano E ele Branham estava indo para o funeral do irmão Branham. el 26 de enero de 1966. 26 de janeiro de 1965. Y la sorpresa para este hermano E a surpresa para esse irmão es que el hombre que estaba sentado a su lado en el vuelo era que o homem que estava sentado do seu lado no voo era el pastor Jack Moore, era o pastor Jack Moore. donde el hermano Branham había predicado esto que yo estoy leyendo. A igreja da onde o irmão Branham pregou isso aí que nós estamos Y el lendo. hermano Jack Moore Irmão Jack era un Moore hombre como de 60 años. era um homem como de 60 anos. Y este hermano ministro E esse irmão ministro era un hombre muy joven. era jovem. Él naquele dice tempo. que le preguntó, Disse que ele perguntou: ¿usted es Jack Moore? Você é Jack Moore? Sí, yo soy Jack Ele Moore. disse: Sim, eu sou o Jack Moore. A mucho gusto. Ele disse: Muito prazer. ¿Y para dónde va usted? E para onde você está indo? Oh, yo voy al funeral del hermano Ele Branham. disse: Eu estou indo no funeral do irmão Branham. Y este joven también le E dijo aquele jovem também disse: que él iba para el funeral del ele disse, hermano Branham. mas eu também estou indo para o funeral do irmão Branham. Y este hombre joven, E esse homem jovem, él compraba las cintas del hermano Branham ele comprava as fitas do irmão Branham porque él era un creyente del mensaje. porque ele era um crente da mensagem. Pero cuando él comenzó a hablar con Jack Moore, Mas quando ele começou a falar com Jack Moore, se dio cuenta que Jack Moore no creía el mensaje. ele se deu conta que Jack Moore não cria na mensagem. Dice, yo me esforcé mucho tiempo Ele disse: Eu me esforcei muito tempo tratando de convencer a Jack Moore. tratando de convencer ele. Y cuando el avión iba a aterrizar, E quando o avião ia aterrissar, Jack Moore me quedó mirando Jack Moore ficou me olhando y me dijo, mira, e disse: Olhe, si Malaquías 4:5 se Malaquias 4:5 fuera una escritura para este tiempo, foi uma escritura para esse tempo, nadie como William Branham ninguém como William Branham para cumplir esa escritura. para cumprir esta Pero escritura. Malaquías 4:5 Mas Malaquias 4:5 no es para los gentiles, não é para os es gentios, para los judíos. é para os judeus. Imagínense, Vocês podem imaginar isso ou não? el hermano Branham
o irmão Branham predica esta serie de mensajes estava pregando isto nessa série de en mensagens la iglesia de Jack Moore na igreja de Jack Moore. como la unión invisible de Como Cristo. a união invisível de Cristo. Obra se fue expresada. Obra é fé expressada. Yo había oído, pero ahora Eu veo. ouvi, mas agora vejo. La semilla no es heredera con la A cáscara. semente não herda com a palha. El único lugar O provisto único por Dios. lugar provido por Deus. Y en la sala de una paloma Nas blanca. asas de uma pomba branca. Y Jack Moore E Jack Moore no cree el mensaje. não crê na Y, mensagem. y en un país Num país de 200 millones de de personas, 200 milhões de pessoas. 4 iglesias 4 igrejas estaban comenzando estava começando. a creer el mensaje del profeta. Recém estava começando a crer na mensagem. Si do yo profeta. fuera William Branham Se eu fosse William y Branham, yo comienzo a predicar e eu começo a pregar en 1929 em 1929 29 y en 1965 em he 1965 predicado 1200 mensajes eu preguei 1.200 y mensagens apenas 4 e iglesias apenas 4 igrejas están creyendo. estava crendo. Yo me sentiría decepcionado. Sabe como que eu me sentiria? Decepcionado. Pero aquí miren lo que el hermano Branham está Mas diciendo. olha o que o irmão Branham está dizendo aí. Él dice, este es todo el sector de Francia protestante. Ele está dizendo, sabe, todo o setor da França protestante. Pero dice esto, Mas disse isto. ahora Agora es cuando é quando está comenzando a está florecer. começando a florescer. Oh, Ó, irmão. qué amén tan pobre tiene usted. Que amém pobrezinho vocês têm, hein? Imagínense a su profeta, Imagine ao seu profeta, después de haber predicado 1200 mensajes, depois de haver pregado 1.200 mensagens, recibe una llamada recebe uma chamada de franceses. de franceses. 2000 franceses Os 2.000 franceses. están representando 2.000 franceses representando a toda una franja de gente a, protestante a toda a França de gente protestante que está queriendo el que mensaje. estava desejando a mensagem. Y hermano Branham Irmão Branham no está decepcionado não estava decepcionado porque él es un vidente. porque ele era um vidente. Él no está viendo Ele não está vendo a Jack Moore. a Jack Moore. Él no está viendo a Gordon Lindsay. Ele não estava vendo o Gordon Lindsay. Pero ahora, Mas agora él está viendo el futuro. ele estava vendo o futuro. Y cuando faltaban 26 E días quando faltava 26 para dias que él se fuera de esta tierra, para que ele se fosse dessa terra, una gran visión uma grande visão se presenta delante se de él. apresentou diante dele. Él no está llorando. E ele não está chorando. Él está diciendo, Ele está dizendo, ahora agora está empezando a florecer. está começando a florescer. ¿Pero qué? ¿Era solo para Francia? Que, mas era só para a França? No. Não. Yo creo que era para Brasil Eu creio también. que era para o Brasil também. Creo que era para Venezuela Eu también. creio que era para a Venezuela também. Mira lo que está diciendo hermano Branham. Olha o que ele está dizendo. Ahora Agora es cuando é quando, el 28 de em noviembre 28 de de novembro de 1965, 1965, 56 años tenía el profeta, 56 anos tinha o listo profeta. para irse de la Estava tierra. pronto para sair da Y dice, terra. está Ele comenzando disse, agora que está começando. ¿Qué está comenzando? O que está começando? la paja. A palha Está separándose. está separando-se Del trigo. do trigo. El trigo O trigo está siendo libertado. está sendo liberto. Mira lo que el hermano Branham estaba viendo. Olha o que ele estava vendo. El hermano Branham Irmão Branham no está viendo campañas de sanidad divina. não estava vendo campanha de curas divinas. Hermano Branham Irmão Branham, no está viendo raíz. ele não estava vendo a raiz. Hermano Branham Irmão no Branham está viendo tallo. não estava vendo talo. No está viendo ramas. Não estava vendo No ramas. está viendo Ele não hojas. estava vendo folhas. Hermano Branham Irmão Branham está viendo grano de trigo. estava vendo grão de Grano de trigo. trigo. Grão de trigo. Yo pregunto, Eu quero perguntar. ¿quién es grano de trigo aquí Quem esta noche? quer grão de trigo aqui nesta noite? Él lo estaba viendo a usted. Não, ele estava vendo você. Él estaba viendo Ele estava vendo que allende de los mares que além dos mares habían simientes havia sementes que iban a ser libertadas. que iam ser libertadas. No tallo, Não talo, no ramas, não ramas, pero grano. mas o grão. Grano. Grão. La obra de Dios A obra de Deus estaba empezando a florecer. estava começando a florescer. La obra de Dios A obra de Deus estaba comenzando estava começando a tener éxito, a ter êxito, a tener a victoria. ter vitória. 1200 mensajes 1.200 mensagens. ahora Agora, estaban teniendo sentido agora estava tendo sentido para un profeta, para um profeta. porque él estaba viendo Porque ele estava vendo más allá mais além de lo que sus ojos do podían que ver. os olhos podiam ver. Una visión Uma visão comienza a abrirse começa a y abrir-se él ve trigo e ele vê por trigo todas las naciones por de la tierra. todas as nações da terra. Dice, Disse,
para que el trigo pueda quedar libre. para que o trigo possa ficar livre. Manténganse reverentes Mantenham-se reverentes y en oración. e em oração. Quiero decirles Quero dizer-lhes que para este tiempo, que para este tempo, mi papá y mi mamá, o meu pai e a minha mãe, junto con una generación de creyentes junto com uma geração de crentes, en Venezuela, na Venezuela, el 3 de agosto 3 de agosto de 1965, de 1965, hubo una gran explosión uma grande explosão en las denominaciones nas venezolanas denominações venezuelanas. y aparecieron unos hermanos, E apareceram os irmãos, trajeron un mensaje trouxeram uma mensagem de un poderoso de profeta. poderoso profeta. Las iglesias As igrejas comenzaron a partirse en pedazos. começaram a partir em pedaços. Unos se quedaron Ficaram con el sistema com denominacional o sistema denominacional y otros e outros salieron de las denominaciones. saíram das denominações. ¿Qué era? Quem era? El trigo O trigo separándose separando-se de la paja. da palha. Hermano Tony, Irmão Tony, 60 años después de eso, 60 anos depois disso, nosotros nós somos ese trigo. somos este trigo Por lo cual nuestros padres lucharon pela allá. qual nossos pais lutaram lá. Mira, el hermano Banan sigue diciendo. Olha o irmão Branda, segue dizendo. Dice, manténganse reverentes en oración. Mantenham-se reverentes em oração. Recuerden, Recordem, los que esperan en Jehová os que esperam no Senhor tendrán nuevas fuerzas. terão novas forças. Y ahora el hermano Banan E agora, irmão Branda, hace una declaración más grande faz todavía. uma declaração maior. Dice, ahora Ele disse, agora yo estoy envejeciendo eu estou envelhecendo. y he pensado. E eu tenho pensado. ¿Por qué pensaba eso? Por que ele pensava? Porque él está viendo Porque ele está vendo gente que está llamando. pessoas que estão chamando. Ya los avivamientos, Já os avivamentos, las grandes campañas as grandes campanhas habían cesado. haviam acabado. Y el hermano E o Branham, irmão Branda, mañana lo veremos, amanhã nós veremos isto. no tenía un lugar donde reposar. Ele não tinha um lugar aonde repousar. Las zorras tenían cuevas, As raposas tinham covis. cuevas denominacionales. Raposas denominacionais. Tenían lugares, iglesias. Raposas denominacionais têm igrejas. Pero el hermano Mas o Branham, irmão Branda, que era una manifestación que era uma manifestação del Hijo del Hombre, do Filho do Homem, nadie quería recibirlo a ninguém él. queria receber ele. Nadie quería recibir su Ninguém mensaje. queria receber sua mensagem. Y si ustedes no lo saben, Ele disse, vocês não sabem. si ustedes no lo saben, Se vocês não sabem, yo quiero decirles eu esto quero dizer isto para que ustedes le den valor para que vocês possam dar valor al mensaje que ustedes à tienen. mensagem que vocês El têm. hermano Branham, Irmão Brana, en los 2 últimos años de su ministerio, 2 últimos anos do seu ministério, prácticamente praticamente era obligado era a obrigado orar por los enfermos, a orar pelos enfermos. o si no, no se les permitía predicar. Ou eles não deixavam ele pregar. ¿Qué hacía el hermano O Branham? que o irmão Brana fazia? Decía, está bien, Dizia, tá bem, yo voy a orar por los eu enfermos, vou orar pelos enfermos, pero antes mas antes voy a grabar una cinta. vou gravar uma fita. El hermano Branham O irmão Brana estaba siendo golpeado, estava sendo batido, estaba siendo escupido. estava sendo esculpido. Cuando el hermano Branham Quando o irmão Brana predicó escogiendo una novia, pregou escolhendo uma noiva, 29 de abril 29 de abril de de 1965, 1965, hermano Carl Williams, irmão Carlos William, que era el presidente de los hombres de negocio del Evangelio que completo, era o presidente dos homens de negócio do Evangelho completo, invitó al hermano Branham convidou o irmão Brana para un desayuno. para café da manhã. Y la esposa del hermano E a Carl Williams, esposa deste irmão William, cuando escuchó que el hermano Branham iba a predicar, quando escutou que o irmão Brana ia pregar, ella dijo, ela disse: y es que no hay otro predicador, não tem outro pregador aí? sino ese fanático Só tem odiador de esse mujeres. fanático aí, odiador de mulheres? Y el hermano O Branham irmão Brana sufrió eso sofreu isso para grabar una cinta, para gravar uma fita, para que usted oyera para que você pudesse ouvir 60 años después 60 anos depois el mensaje, a mensagem, escogiendo una novia escolhendo uma noiva y saber e saber cómo aparejarse, como se preparar, cómo vestirse, como vestir-se. cuál es el deseo de Dios. Qual é o desejo de Deus? Cuando él estaba pensando en una novia, Quando ele estava pensando numa noiva, fue golpeado, ele foi batido, fue vituperado, ele foi vitupelado, fue calumniado, foi caluniado, fue despreciado. ele foi desprezado. Pero su generación, Mas a sua geração, ¿quién la contará? quem vai contar? Aleluya. Y entonces hermano Branham Então, irmão Brana está diciendo, está dizendo: yo estoy envejeciendo eu estou envelhecendo y he pensado, e eu tenho pensado, ¿habrá otro avivamiento? será que vai ter outro avivamento? Ya el hermano Branham, Já o irmão Brana, en preguntas y respuestas, em pergunta e resposta, a él le preguntaron perguntaram para ele, que si la novia iba a tener un avivamiento. perguntaram para ele: a noiva vai ter um avivamento? Y él dijo, E sí, ele disse: sim, es el mensaje de la hora. essa é a mensagem da hora. Pero aquí hermano Branham Mas aqui o irmão Brana está diciendo, está dizendo: habrá
otro avivamiento. haverá outro avivamento. Veré yo otra época semejante. Verei eu outra época semelhante. Dice esto. E disse isso. Recuerden, Recordem. del oeste Do oeste saldrá sairá un jinete cavaleiro cabalgando sobre cavalo blanco. branco. Pasaremos. Passaremos. No está diciendo Não, ele não está dizendo. pasará. Ele não está dizendo passará. É Pero singular. ahora está diciendo Não é singular, é plural. pasaremos. Passaremos Cabalgaremos por este caminho una vez más. uma vez mais. Y escucha lo que dice el profeta. E escuta o que o profeta está dizendo. Recuerden, Recordem. está vindicado. Está vindicado. Es una promesa. É uma promessa. Oh, aleluya. Oh, aleluia. Y esto dice hermano Juancho. Você pode dizer, irmão Juan, Esto es un quebra-cabeza. isto é rompecabezas. Pero ahora Mas agora, vamos a comenzar a armarlo por la gracia de Dios. vamos começar a armar pela graça de Deus. ¿Vamos bien hasta aquí? Estamos bem até aqui? Porque el miércoles yo sentí que estaba muy calladito. Em Meco eu senti que você estava meio quietinho. Parecía como que estaba predicando en una sala de testigos de Jehová. Parecia que eu estava pregando numa sala de testemunho de Jeová. Pero espero estar predicando en la iglesia el tabernáculo la verdad. Mas eu espero estar pregando na igreja o tabernáculo, a verdade. El tabernáculo que ama la O verdad. tabernáculo que ama a verdade. El tabernáculo que obedece la O verdad. tabernáculo que obedece a El verdade. tabernáculo que dice amén a la verdad. O tabernáculo que diz amém à verdade. Pueden decir amén esta noche. Você pode dizer amém nesta noite? Oh, dale una salva de Dê uma salva de palmas. palmas. Dale gloria a Em él. glória a Ele. Está floreciendo. Está florescendo. Está comenzando a Está florecer. começando a florescer. Está vindicado. Está vindicado. Es una promesa. É uma promessa. Aleluya. Aleluia. Oh, gloria al Señor. Oh, glória ao Senhor. Qué hermosa esta cita Que formosa esta citação de nuestro profeta de aquí, nosso profeta, que comienza a abrir para nosotros un gran cuadro. que começa a abrir para nós grande quadro. Cuando yo recuerdo las cosas que yo predicaba hace 15 años, 20 años, Quando eu recordo das coisas que eu preguei há 15 anos, 20 anos, yo le doy gracias a Dios este día, eu dou graças a Deus esse dia. porque por su gracia, Porque por sua graça, por causa de estar en el camino, por causa de estar no caminho, Él ha estado abriendo su palabra. Ele está abrindo sua palavra. Y todo aquello E tudo aquele, estaba simplemente tudo preparándonos aquilo estava simplesmente nos preparando para cuando este entendimiento bajara. para que quando esse entendimento descesse, ¿Le dan gloria al Señor? dão glórias ao Senhor. Yo por creo isso. que cada ministro Eu creio que cada ministro que está aquí esta que noche está aqui nesta noite, y está comenzando a ver estos pensamientos, que está começando a ver este pensamento, está diciendo igual que yo. está dizendo igual eu. Oh, hermano, Oh. lo que predicamos hace O años que nós pregamos faz anos no se parecía nada não se parecia nada a esta cosa que estamos a estas predicando ahora. coisas que estamos pregando agora. ¿Por qué? Por quê? Porque ahora, Porque agora, por causa de la sazón, por causa da estação, por causa del tiempo, por causa do tempo, y quiero decirle quero dizer que tiempo que o tempo y sazón e estação son dos cosas são diferentes. duas coisas diferentes. Porque sazón, Porque estação tenemos la palabra en español sazón. ou é... Quiero explicar lo que es sazón rápidamente. Eu quero explicar o que é sazon. Cada mujer, Cada mulher, cada dama cada dama que está sentada aquí que hoy está sentada aqui hoje es una cocinera. é uma cozinheira. Y cada cocinera E cada cozinheira tiene ingredientes en su cocina. tem ingredientes em sua cozinha. Tiene sal, Tem sal, tem açúcar, tem tiene pimienta, tem pimenta, tiene picante, tem picante, tiene curry. tem curry. Amém? Amém, 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 é isso? Pero, hermana Joelma toma un pollo Irmã Roelma pega pollo frango y pone allí sal, e coloca sal pimienta, Pimienta. y otras cosas. e outras coisas. Y mi esposa E a minha esposa toma un pollo, pega Pone sal, frango, coloca sal, pone pimienta, põe pimenta. y cuando usted pone los dos E platos, quando você coloca os dois pratos, es frango, é frango, es sal, é sal, pero tienen sazones diferentes. mas tem sazão diferente. Amén. Esto quiere decir Isso quer que dizer esta sazón que esta sazão significa significa la mezcla a mistura perfecta perfeita de estos ingredientes. destes ingredientes. Amém. Amém. Cuando usted va a hacer la comida del desayuno, Quando você vai fazer a comida do café da manhã, usted no usa todos los ingredientes. você não usa todos os Usted ingredientes. solamente mezcla Você mistura
lo de la mañana. da manhã. Pero cuando llega el mediodía, Quando chega meio-dia, entonces usted se esfuerza un poco más. então você se esforça um pouco mais. ¿Por qué? Por quê? Porque es otro tiempo. Porque é outro tempo. Entonces hace falta otra sazón. Então você vai colocar outra sazão ali. Cuando llega la noche, Quando chega a noite, es otro tiempo. é outro tempo. Pero este Mas es nuestro tiempo. este aqui agora é o nosso E la tempo. sazón E a sazão Tiene que ser tem que ser una sazón uma sazão perfecta. perfeita. Porque ahora Porque agora estamos preparándonos estamos preparando-nos para una cena. para uma cena. Y no es cualquier cena. E não é qualquer Pero es cena, la cena de la boda del Cordero. mas a cena das bodas do Cordeiro. Para que pueda estar todo en su punto. Para que possa estar todo nesse ponto, Entonces tiene que conocer el tiempo. então tem que se conhecer o tempo. Y tiene que conocer la sazón. E tem que conhecer a sazão. O por ejemplo, Por exemplo, cuando nosotros estamos solos en la casa, quando nós estamos sozinhos em casa, cocinamos un poquito de arroz, nós cozinhamos um pouco de un arroz, pedacito de carne, pedaço de y carne, ahí está bien. e aí tá bem. Pero cuando llega una visita, Mas quando chega uma visita, es tiempo de visita. tempo de visita. Entonces la mesa Então a mesa comienza a ser preparada. começa a ser preparada. La casa comienza a ser A limpiada. casa começa a ser ¿Por limpa. qué? Por quê? Porque es un tiempo Porque diferente. é um tempo diferente, não é, irmão? Y es una sazón E diferente. é uma sazão diferente. Así que yo creo Assim que eu creio que el Espíritu Santo que o Espírito Santo está apuntando estas cosas está apontando estas coisas. porque este es un tiempo diferente. Porque este é um tempo diferente. Porque esta es una sazón diferente. Porque esta é uma sazão diferente. Este es un pueblo diferente. É um povo diferente. Con un mensaje Com diferente. uma mensagem diferente. Que no se parece a nadie. Que não se parece a ninguém. Este mensaje Esta mensagem no pertenece não pertence a la edad de la Odisea. à era de Laodiceia. En este mensaje Esta mensagem. no tiene nada de Nesta pentecostal. mensagem não tem nada de pentecostal. Este mensaje Esta mensagem tiene sazón de rapto. tem uma sazão de rapto. Este mensaje Esta mensagem tiene una sazón tem uma sazão de transformación de de cuerpo. transformação de corpos. Este Esta es otro día. é outro dia. Abraham dijo, Mombrana disse, párrafo 324, parágrafo de 324, mensaje de la unión invisible, da mensagem União la Invisível. palabra que cayó en Pentecostés A palavra que caiu em Pentecoste no funcionará para este día. não funciona para este Porque dia. allá Porque lá era el comienzo de era la o iglesia. começo da igreja. Pero ahora Mas agora es la ida al hogar. é a ida para o nosso lar. Este Este es otro día. é outro dia. ¿Lo pueden reconocer? Quem pode reconhecer isto? Es otro día. É outro dia. Así que nosotros Assim que nós estamos viviendo en esse tiempo. estamos vivendo nesse tempo. ¿Y qué es este tiempo? E o que é este tempo? Este es el tiempo Este é o tempo cuando el sello quando o selo que fue abierto que foi aberto hace 60 años, faz 60 anos, allá, lá el 17 de marzo em 17 de março de de 1963. 1963. ¿Cuál fue el sello que fue abierto? Qual foi o selo que foi aberto? Hermano Branham dijo O irmão Brana disse que el sello que o selo que reveló todas estas que cosas revelou todas estas coisas era el séptimo sello. era o sétimo selo. Así que el séptimo sello Assim que o sétimo selo era el sello de su venida, é o selo da sua vinda. era el sello de su revelación. É o selo de sua revelação. Y el séptimo sello, E o sétimo selo allá, lá fue abierto. foi aberto. No fue revelado. Não foi revelado. Porque el séptimo Porque sello o sétimo selo era la venida sobrenatural de él. é a vinda sobrenatural dele. El séptimo sello O sétimo selo estaba conectado estava conectado con el cuarto sello. com o quarto selo. Porque el cuarto Porque sello o quarto selo es el sello del águila. é o selo da águia. Es el sello del É rapto. o selo do rapto. Sin embargo, Sem dúvida, el séptimo sello o sétimo selo tenía que venir tinha que vir y revelar e revelar lo que este cuarto sello era. que o quarto selo é. Así que si hay un sello Assim que se há um selo que fue revelado, que foi revelado, abierto profundamente, aberto profundamente, fue el séptimo sello. foi o sétimo selo. Porque el séptimo sello Porque o sétimo selo vino veio y reveló el primer e sello. revelou o primeiro selo. El séptimo sello O sétimo selo vino veio y reveló e revelou el segundo, o segundo el selo, tercero, o terceiro, el cuarto, o quarto, el quinto, o quinto, el sexto. o sexto. Y hermano Branham dice, Ana disse, en una cita que vamos a leer en un em momento, uma citação que vamos ler no momento, que este tiempo que este tempo que nosotros estamos que viviendo nós estamos vivendo no es el tiempo não é o tempo cuando el sello se abre, quando o selo se abre, sino que este es el tiempo senão que é o tempo
Cuando el sello quando o selo está dándose a conocer. está dando-se a conhecer. Y esto E isto, en sí mismo em si mesmo, es algo muy profundo. é algo muito profundo. Porque el sello Porque selo era un misterio. é um mistério. La venida de A Cristo vinda de Cristo es un é misterio. um mistério, irmão. En el mensaje, Na mensagem. ¿cuál es esta la señal del tiempo del fin? Qual é este o sinal do tempo do fim? 30 de diciembre 30 de dezembro de 1962. de 1962. El hermano Branham dice, O irmão Branham disse: ¿qué es un o misterio? que é um mistério? Es una verdad É uma verdade que habiendo estado que, oculta havendo estado oculta por mucho por tiempo, muito tempo, ha sido revelada, tem sido revelada. pero aún así Mas mesmo assim, yace, sabe, está está, en un elemento tem que sobrenatural. ter um elemento sobrenatural. Así que cuando el sello fue abierto, Assim que quando o selo foi fue revelado, abierto sobrenaturalmente. foi aberto sobrenaturalmente. Estaba en una esfera Estava sobrenatural. numa esfera sobrenatural. Pero ahora, Mas agora, por cuanto el séptimo sello porquanto o sétimo selo es el fin de las edades, é o fim das eras, es el fin de las copas, é o fim das taças, es el fin de las é o trompetas, fim das trombetas, es el fin de las plagas, é o fim das pragas, es el fin de é Israel, o fim de Israel, es el fin del é o mundo, fim do mundo, es el fin del é o tiempo, fim do tempo, es el rapto, é o rapto, es la é a transformación, transformação, es la ida al é a hogar. ida para o lar. El séptimo O sello sétimo es selo el fin é o fim de todas las de cosas, todas as coisas, incluidas el incluídas fin de esta o peregrinación. fim desta peregrinação. Aleluya. Aleluia. Entonces el sello Então, o selo que tiene que venir, que tem que vir, y creo que aquí está, creio que aqui está, dándose a conocer, dando-se a conhecer, es el séptimo é sello. o sétimo selo. Porque el séptimo Porque sello, o sétimo selo, ¿qué es? o que o sétimo Es selo un misterio é o seu mistério, viniendo vindo a otro a misterio. outro mistério. ¿Quién es la novia hoy? Quem que é a noiva La, hoje? la novia A noiva es el misterio de Dios é o mistério de Deus, aquí sobre la tierra. aqui sobre a terra. Y el séptimo E o sello sétimo selo era su misterio, é o seu mistério, que tenía que que venir tinha que vir un misterio sobrenatural, mistério sobrenatural, tenía que bajar tinha que descer y encontrarse e encontrar-se con otro misterio. com outro mistério. Amén. Amém. Cuando ustedes ven el primero, segundo y tercer sello, Quando você vê o primeiro, o segundo e o terceiro selo, ¿qué es lo que ustedes ven? o que vocês veem ali, irmão? Ustedes ven historia, Você vê história, usted no ve nada. você não vê nada. Ahora, quiero leer algo del hermano Branham. Agora eu quero ler algo do irmão Branham. No quiero quedarme demasiado Eu tiempo, não quero ficar demasiadamente, pero esto es muy mas sobresaliente isso para é mí. muito sobressalente. ¿Quién para puede mim. levantar su mano y darle Quem gracias? pode levantar a sua mão e dar graça? Recuerden, mantengan en Recorde, mente mantenha isso em mente, que no es que não é el sello abriéndose, o selo abrindo. es el sello Este selo viniendo vindo para darse a conocer. para dar-se a conhecer. ¿Qué significa? O que significa isso? Significa que el sello Significa que o selo se materializa vai se materializando. y se presenta delante de usted, Se apresenta diante de você. se para delante de usted Para diante de você. y le dice a usted, E diz para você: yo soy el séptimo sello eu sou o sétimo y selo. tú eres el séptimo E sello. você também é o sétimo selo. Tú eres compatible, Você é compatível. tú encajas con este Você misterio. encaixa com este mistério. Porque cuando el libro fue abierto, Porque quando o livro foi aberto, el libro vino o livro veio no a ver quién era, não para ver quem era. el libro vino O livro veio para decir quién era. para dizer quem é. Y el libro fue E abierto o livro foi aberto. y la gente no se dio E cuenta, as pessoas não dão conta. pero usted se dio Mas cuenta. você se deu conta. Usted llegó a entender. Você chegou a entender. ¿Por qué? Por quê? Déjeme decirle esto. Deixa eu dizer isso. Usted era Você era del mismo tipo de do sangre, mesmo tipo de sangre de sangue del séptimo sello. do sétimo selo. Acabamos de leer una escritura Nós vimos aqui, acabamos de ler uma escritura aquí en 2 de em Tesalonicenses. 2 Tessalonicenses. Yo espero que esto no sea confusión para ustedes ni nada de eso. Eu espero que isso não seja confusão, nada disso, nada Pero disso. estamos entrando en algo ahora. Mas estamos entrando em algo agora, não estamos, irmãos? En 2 de Tesalonicenses, 2 Tessalonicenses, aquí en el versículo 2, no versículo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor o que Jesucristo, está dizendo? Que está falando com respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo. dice que no os dejéis mover fácilmente Disse que não vos deixeis mover facilmente de vuestro modo de do pensar. vosso modo de pensar. En el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Na mensagem, tratando de fazer um serviço a Deus sem ser a sua El vontade, hermano Branham dijo, Mombrana disse, no vayan a tomar nada nuevo. você não vai
pegar nada novo. Hay muchas cosas que están volando. Há muitas coisas que estão voando. Pero y hay más cosas que vendrán. E tem mais coisas que vai vir. Pero ustedes no vayan a aceptar nada de eso. Mas vocês não aceitem nada disso. Porque su padre Porque o seu pai ya les ha declarado a ustedes já declarou para você lo que es la verdad o para que ustedes. é a verdade para você. Aleluya. Aleluia. Oh, gloria al Señor. Oh, glória ao Senhor. Eso significa tener fundamento. Isso significa ter fundamento. Caerán a tu lado 1000, Cairá ao teu lado 1000, 10.000 a tu diestra, 10.000 à tua direita, pero tú no te moverás. mas você não vai se mover. Porque el Señor Jehová, Porque o Senhor Jeová, tu Padre, teu Pai, el libro de la vida, o livro da vida, se abrió delante de se ti abriu diante de ti y te dijo, e te disse: este soy yo Este sou eu, para ti, para você, para ser revelado en para ti. ser revelado em ti. Así que le está diciendo, Assim que ele está dizendo. no se dejen mover, Não se deixe mover, ni os conturbéis, nem vos conturbeis, ni por espíritu, nem por espírito, ni por palabra, nem por palavra, ni por carta como si fuera nem nuestra. por epístola como se fosse de nós mesmos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, Eu não sei se vocês estão dando conta, pero en la esfera del mensaje, mas dentro da esfera da mensagem, dentro del mensaje, dentro da hay mensagem, un gran há movimiento grande que movimento está enviando epístolas todas las semanas. que estão enviando coisas, epístola toda semana. Todas las semanas, Vocês estão dando conta disso? la novia A noiva, recibe una a carta noiva recebeu uma carta. y el hombre que firma la E carta o homem que assina a carta también es apellido Brana. também tem o nome Brana. Pero Pablo está diciendo, Mas Paulo está dizendo, ni por carta, nem por carta, como si fuera firmada con mi nombre. como se fosse eu mesmo assinando. Yo soy evangelista. Eu sou evangelista. Hermano Mauricio, avísame. Eu Dime falo si tengo que cambiar el mensaje. se tem que mudar a mensagem. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Ele disse: ninguém vos engane de nenhuma maneira. Ni profeta, Nem profeta, ni hijo de profeta, nem filho de profeta, ni apóstol. nem apóstolo. Nadie. Ninguém. El apóstol Pablo O apóstolo Paulo dijo, disse: si un ángel del cielo, se um anjo do céu, amén, amém, ¿cuánto más uno de la tierra? quanto mais um da terra. Quanto mais um da terra. Oh, la gente dice que si es profeta, que no es profeta, que si es profeta. A pessoa diz aqui que não é profeta, quem é profeta, quem é profeta, quem não é Yo no profeta. tengo problema con eso. Eu não tenho nenhum problema Hermano com Branham isso. dijo que un profeta O irmão Branham disse que um profeta del Nuevo Testamento do Novo Testamento es un é predicador. pregador. Pero ahora Mas agora, la gente está revolucionada. as pessoas estão Pero revolucionadas. aquí Pablo Mas Paulo está dizendo está aqui, ó, diciendo está dizendo que no nos dejemos mover. que não vamos nos mover. Mañana, Amanhã, en el mensaje no lo sabes, na mensagem não saber, hermano Branham o dice, Brana disse, como un ministro del Evangelio, como um ministro do Evangelho, les advierto, eu tenho advertido, no acepten não aceite ninguna tontería. nenhuma tonteria. No se imaginen nada. Não imaginem nada. Aleluya. Aleluia. Así que él está diciendo aquí, nadie los engañe de ninguna manera. Você está dizendo que ninguém, de nenhuma maneira, vos engane. Porque no vendrá sin que antes venga la Porque apostasía. não será assim sem antes venha a apostasia. Y se manifieste el hombre de pecado, E se manifeste o homem do pecado, el hijo de o perdición, filho da perdição, el cual se o opone qual se opõe. con el mensaje, Ele se opõe com a mensagem, con las citas, com as citações, con la cinta, com as con citações, todo lo que se com parece, tudo que se parece. y lo ponen en la cara de ustedes. Ele coloca diretamente na cara de vocês. Eso que estás haciendo. Dizendo, é isso que ele está fazendo. Hermano Branham dijo que O no. irmão Brana disse que não. Hermano Branham dijo que O sí. irmão Brana disse que Y sim. cuando usted se da cuenta, Quando você dá conta, ellos eles, con el mensaje com a mensagem, están oponiéndose está opondo-se al mensaje. à mensagem. El hermano Branham dijo O Brana esto, disse isso. que la Virgen Fatua, Que a virgem nécia, ella no es enemiga de la novia. ela não é inimiga da noiva. Ella no va en el rapto Ela não vai no rapto, porque ella no fue elegida porque ela não foi a eleita recibir el bautismo del a Espíritu Santo, receber o batismo do Espírito Santo. el cual venía, O qual viene vem por medio del mensaje de la hora. por meio da mensagem da hora. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. ¿Cómo recibieron el bautismo del Espíritu Santo en la casa de Cornelio? Como receberam o batismo do Espírito Santo na casa de Cornélio? Cuando Pedro comenzó a hablar la palabra, Quando
Pedro começou a falar a palavra. el Espíritu Santo O Espírito Santo comenzó a caer sobre la gente. começou a cair sobre as pessoas. quê? Por qué? Porque la palabra Porque a palavra es la simiente é a semente. y el Espíritu Santo E o Espírito es la Santo lluvia, é a chuva. el agua. É a chuva na alma. Gloria. Glória. Así que hermano Branham dice Assim como Morana disse, que la Virgen Fatua, que a virgem nessa, ella no es enemiga de la novia. ela não é inimiga da noiva. Ella se pierde el rapto Ela vai perder o rapto por dos razones. por duas razões. O fue engañada por maestros falsos Ou ela foi enganada por mestres falsos, o se le pasó por alto. ou passou por alto. Por eso Por isso es que en la tribulación é que na tribulação ella se da cuenta ela vai se dar conta que esta palabra que esta palavra es la verdad. é a verdade. Y ella E ela va a pagar por la vai palabra. pagar pela palavra. Por la novia, Mas a noiva, pela novia, la palabra pagó. a noiva, quem pagou foi a palavra. Pero por la fatua, Mas pela virginência, la fatua ela tiene que pagar por la vai palabra. pagar pela palavra. Amén. Sin embargo, Sem dúvida. la fatua, As nécias, ella alcanza redención. ela alcança a redenção. Apocalipsis el capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Hay dos grupos de Há gente. dois grupos de gente. Uno, Um, 144,000. 144 Y mil. otro, Outro, sin número. sem número. Y el ángel E o anjo le pregunta a Juan, perguntou para João: ¿quiénes son estos? quem são estes? Una multitud Uma multidão que no se podía que contar. não se podia contar. Hermano Branham dijo Branham disse que el rapto que o rapto es para los é predestinados. para os predestinados. Pero en la segunda resurrección Mas a segunda ressurreição subirán por miles y miles vai y ter miles. milhões e milhões que vão subir. Así que el ángel le pregunta a Juan, Cinco anjos perguntou para João: ¿quiénes son estos? quem são Y estes? Juan no sabe. E João não sabia. Él dice, Ele disse: estos son estes são los que han lavado os que têm sido lavados, sus ropas suas roupas, en la sangre del cordero o sangue do cordeiro, y ahora agora tienen vestiduras têm blancas vestidos brancos, y tienen palma en sus manos têm palmas em suas mãos, y ellos consiguen redención. e eles conseguem redenção. Pero el hermano Branham Mas dice o Branham disse que hay un sistema que há sistema, que se opone a la novia. há sistema sim que se opõe à noiva. Y aquí quiero E decirles aqui que eu quero dizer, que el sistema que se opone a la novia este sistema que se opõe à noiva no es Roma, não é Roma, es Babilonia. é Babilônia. ¿En dónde? Aonde? Aquí adentro. Aqui dentro. Porque Babilonia Porque Babilônia está allá en una ciudad. está em uma cidade. Roma Roma es una ciudad. é uma cidade. Pero Babilonia Mas Babilônia es un espíritu. é espírito. Usted sabe, Vocês sabem? hermano Micaía estaba hablando anoche. O pastor Micael estava falando. Y yo tenía deseo de batirlo a E él. eu tinha desejo de bater nele. Cállese. Ele, fica quieto. Porque él estaba predicando mi Porque ele mensaje. estava começando a pregar minha mensagem. Estaba hablando lo mismo que Estava yo. falando a mesma coisa. Tenía mi corazón para predicar. Eu estava no meu coração para pregar. Y él comenzó a hablar de comunismo. E ele começou a falar de comunismo. Y usted sabe, nosotros pensamos que comunismo E nós pensamos que comunismo es Rusia. é Rússia. Es un ejército. É exército. Hermano Branham dijo O Brana disse que Rusia que Rússia es un país, é país. pero el comunismo Mas comunismo es un espíritu. é espírito. Y hermano Branham O dijo Brana disse que habría un boicot que havia boicote en contra de quién? contra quem? De la novia. Contra a noiva. ¿Cómo es un boicot contra la novia? Como que é feito boicote com a noiva? Cuando un espíritu de comunismo Quando espírito comunista cae sobre un grupo de hombres cai sobre grupo de homens. y ellos dicen, E eles dizem: nosotros somos los dueños del mensaje en Brasil. nós é que somos o dono da mensagem no Brasil. Nosotros tenemos la gran trayectoria. É nós que temos a preletória. Aquí somos 300 iglesias. Aqui nós somos 300 Y igrejas. el Brasil va a creer lo que E nosotros o decimos. Brasil vai crer no que nós Y falamos. cualquier hombre que no venga E qualquer homem que não venha y pague un respeto a este sistema, e dele respeito a esse sistema, esse hombre esse homem será boicoteado. será boicoteado. ¿A quién están boicoteando? Quem que estão ¿Cómo se boicoteando? llama eso? Como se chama isto? Comunismo. Comunismo, tá vendo? Dentro del mensaje. Dentro da mensagem. Yo sufro comunismo. Eu sofro comunismo. Yo sufro boicot. Eu sofro boicote. Mire, el otro día Olha só, outro dia. nosotros estamos regalando Biblias en Venezuela. Nós estávamos presenteando, dando Bíblia. Todo el tiempo estamos llevando Biblias. Estamos levando Bíblia. Y un pastor E pastor que conversou con otro que pastor conversou com outro pastor. y dijo, a mí me gustarían las Biblias que el hermano Juancho E reparte. diz assim: eu gostaria que elas viram como Rancho está entregando. Pero en la reunión tal, Mas na reunião dicen que el hermano Juancho disse que o irmão Rancho mandó a meter una falsa doctrina dentro de la Biblia. colocou uma falsa assim dentro daquela Bíblia, nós não podemos pegar a Bíblia.
Dios mío, es una Biblia que compro en una librería Não, denominacional. é uma Bíblia que eu compro lá numa livraria denominacional. ¿Qué estoy yo metiendo dentro de la O que eu Biblia? tenho que colocar dentro da Bíblia? Pero ellos no quieren Mas eles não querem ni siquiera nem sequer recibir una Biblia. receber uma Bíblia. ¿Cómo se llama eso? Você sabe o que se chama isso? Não? Comunismo. Comunismo. Nosotros pensábamos Nós pensamos que cuando Roma se que levantara, quando Roma se levantar, era el Papa era o Papa y las monjas e as freiras, y todos los sacerdotes todos os sacerdotes, se iban a meter en nuestras iglesias. que é o Papa e as freiras, ia tudo entrar dentro das nossas igrejas. Pero ahora esta apostasía, Mas essa apostasia, este hombre de pecado, esse homem do pecado, este hijo de perdición, esse filho da perdição, ha entrado en el templo de Dios. entrou no templo de Deus. Se hace pasar por Dios Se faz passar por Deus y se llama Dios e se chama Deus y está recibiendo e adoración. está recebendo adoração. Pero no es otra cosa Mas não é outra coisa sino la cabalgata senão a cavalgada del espíritu del anticristo. do espírito do Yo anticristo. estaba leyendo una cita ayer Eu estava ali lendo uma cita ontem. en la era de Filadelfia. Na era de Filadélfia. Quiero leer esa cita para usted. Deixa eu ler essa citação Yo para no la vocês. tengo aquí a la mano, pero Eu la- devo ter si aqui usted me da un poco de... Esa es la era de a Filadelfia. era de Filadélfia. Si alguien allá atrás, en la era de Filadelfia, Alguém aí atrás. Apocalipsis 3:10, Apocalipse te 3:10. guardaré de la hora de la Eu prueba. vou guardarei da hora da tentação. Ahí, en la hora de la... Por cuanto has guardado la palabra de mi Por paciencia. quanto tem guardado a palavra da minha paciência. Tengo un poquito de paciencia. Tem um pouquinho de paciência. Yo estaba diciendo Eu estava dizendo que estamos predicando estos mensajes que estava pregando estas mensagens porque son claves que el Espíritu Santo porque são chaves que o Espírito Santo está poniendo en nuestros caminos. está colocando em nosso caminho. Ahora, mientras él lo busca allí, yo también voy a buscarlo. Eu vou buscar aqui também. Porque es enquanto muy eles- importante que que podamos leer esto. é muito importante. Esa es la edad de Filadelfia. Na era de Solamente Filadélfia. para que ustedes vean Somente para que vocês possam cuán ver terrible quão terrível es el espíritu esse espírito, que nosotros estamos enfrentando este día. esse espírito que estamos enfrentando este dia. Aquí está, mira lo que dice hermano. Aqui, Branham. olha o que está. Veja o que diz o irmão Branham aqui, ó. Dice, te guardaré de la hora de la prueba Eu te guardarei da hora da tentação, que ha de venir sobre el que mundo há de vir sobre o mundo entero inteiro, para probar para tentar a los que moran en la os que tierra. habitam na terra. Este versículo Este verso no declara não é uma declaração que la iglesia verdadera que a verdadeira igreja entrará y pasará por la tribulación. entrará e atravessará a tribulação. Si ese fuera el significado, Se fosse esse o significado, entonces diría eso. então era isso que deveria ter dito. Pero más bien dice, Mas ele disse: te guardaré de eu la hora de la te prueba. guardarei da hora da tentação. Esta prueba Esta tentação es é exactamente exatamente como la tentación como a tentação de Edén. do Éden. ¿Qué era? O que era a tentação? Había una iglesia Havia uma igreja escogida, escolhida, la estructura de la a iglesia, estrutura da igreja, oyendo el mensaje ouvindo a de mensagem un profeta de profeta llamado Adán. chamado Adão. Eva Eva estaba viviendo la palabra, Estava vivendo a palavra. pero en el Edén, Mas lá no Éden, allí vino la tentación. ali veio a tentação. ¿Cuándo? Quando? Cuando la apostasía, Quando a apostasia, el hombre del pecado, o homem do pecado, el hijo de o perdición, filho da perdição, se presentó se apresentou con una com propuesta uma proposta muy seductiva. muito convidativa. Mira que dice el hermano Branham. Olha como o Branham disse. Esta aqui. propuesta, Esta proposta, oh, gloria al Señor, olha ao Senhor, es exactamente como la tentación en Edén. ela exatamente como a tentação do Éden. Será una proposición muy Ela seductiva, será uma proposição muito convidativa, puesta en oposición directa a la palabra mandada por sustentada Dios. em oposição direta ao mandamento da palavra de Deus. Sin embargo, E sem dúvida, desde el punto de vista del razonamiento do humano, ponto de vista da razão humana, será tan correcto, ela será muito esclarecedora, tan iluminante tão iluminante y tan e vivificante tão vivificante que engañará al mundo. que enganará o mundo. Solamente Somente los escogidos os eleitos no serán não engañados. serão enganados. ¿Y usted todavía quiere jugar, que usted es un creyente? E você ainda quer ficar brincando de ser crente? No, como dijo el pastor Maciño el otro día. Como disse o pastor Mazinho outro dia. Usted está jugando a ser un creyente Você está brincando de ser crente cuando Satanás no está jugando a ser un diablo. quando Satanás não está brincando de ser o diabo. Él es un diablo, Ele é um diabo, pero usted no puede seguir jugando. mas você não pode seguir brincando, ¿Por qué? Porque miles porque milhares
diariamente están entrando estão entrando en la marca de la bestia. na marca da besta. ¿Qué dijo el hermano Branham que es marca de la Quem bestia? disse que o Mombrana que é a marca da besta? Apostasía, Apostasia. negación de la palabra. Negar a palavra. Pero puede tener la palabra, Mas eles podem ter a palavra. puede citar la palabra. Podem citar a palavra. Yo le pregunto, Eu quero perguntar. cuando la palabra se hizo carne Quando a palavra se fez y carne Jesús caminó allí, e Jesus caminhou ali, Caifás, Caifás, ¿qué tenía en su mano? o que Caifás tinha na sua mão? Anás, ¿qué tenía en su O mano? que Anás tinha na sua mão? Los fariseos, Os fariseus, ¿qué tenían en su o mano? que eles tinham em suas mãos? Tenían la Eles palabra, não tinham a palavra? la tenían en su mano, Eles tinham na sua mão. pero sin embargo Mas sem dúvida, estaban en oposición directa a la mas palabra. estava em oposição direta à palavra. Ahora quiero leer aquí del hermano Branham. Agora eu quero ler aqui. Yo espero no estar molestándolos mucho a ustedes. Eu não quero estar molestando muito vocês, mas eu quero ler aqui. El versículo 4, Versículo el 4. cual se opone O qual se opõe y se levanta contra todo lo que se llama Dios e se levanta contra todos os que se chama Deus o es objeto de culto, ou se adora como Deus. tanto que se sienta en el templo de Dios Tanto que se assenta no templo de Deus como Dios, como Deus, haciéndose pasar por Dios. fazendo-se passar por Deus. Ahora, cuando el hermano Branham va a tomar esta escritura, Agora, quando o Mombrana toma essa escritura, él va a presentarnos un cuadro extraordinario a nosotros. ele vai apresentar para nós um quadro extraordinário. En el párrafo 67 No parágrafo 67 del mensaje del séptuple propósito de la visita de Gabriel a da Daniel, mensagem, o sexto propósito da visita de Gabriel a Daniel, aquí el hermano Branham va a presentarnos algo. olha o que o Mombrana vai apresentar Dice, aqui para nós. bien. Ele disse: ¿Cuál es la otra cosa que será dada? agora, que outra coisa será conhecida? Mire Observe, a las iglesias hoje, nas de igrejas, hoy. observe as igrejas de hoje. Mira lo que el hermano Branham está diciendo. Olha o que ele está dizendo, irmão. Él no nos está mandando Ele não está a mandando. observar a Datán, Ele não está mandando observar a Janes y a Jambres, Datã, a Janes, a Jambres. pero nos está diciendo, Ele está nos dizendo: vean las iglesias de hoy. veja as igrejas de hoje. Se los voy a decir. Eu vou dizer. Espero que no les ofenda, Eu quero que você não fique ofendido comigo, pero se lo tengo que decir. mas eu tenho que dizer. En ese día Neste dia se levantará un anticristo. se levantará um anticristo. En el día de la iglesia de hoy, dice hermano Branham, No dia da igreja de hoje, 1961, 1961, en el resumen de las edades, no resumo das eras, hermano Branham dice, Mombrana disse: este es el tiempo é o tempo del cumplimiento completo do cumprimento de completo Mateo 24, de 24. Mateus 24, ¿Estaba 24. el hermano Branham hablando de 1965? O Mombrana estava falando de 1965? No, estaba Não, hablando ele estava falando de aquellos daqueles que oirían que y ouviriam e guardarían guardaria las palabras de la a profecía. palavra da profecia. Estaba diciendo Estava dizendo que su tiempo que nesse tempo, en las iglesias del día de hoy, as igrejas do dia de hoy, hoje, 22 de julio hoje 22 de de junho de 2023, 2023, observen observe las iglesias de hoy. as igrejas de hoje. Dice, en ese día Neste se dia levantará un anticristo. se levantará um Y anticristo. luego el hermano Branham dice, E logo ele disse: espere, espere, ahora recuerde recordem, que cuando lleguemos a los sellos, quando chegamos lá nos selos, ese anticristo este anticristo lo vamos a ver nós vamos ver cabalgando cavalgando en los sellos. nos selos. Y usted encuentra a la gente el día de hoy, E você encontra as pessoas do dia de los hoje. sellos, los sellos, los sellos. Os selos, Oh, os selos, los sellos fueron os selos, abiertos. os selos foram Los sellos, abertos, y- os y- selos. y yo digo, E eu digo, cuando usted ve los sellos, quando você deu o selo, ¿qué ve usted en los sellos? o que você está vendo no Todo selo? lo que usted ve. O que é que você vê? Primer sello, Primeiro selo, segundo sello, segundo selo, tercer sello. terceiro selo. ¿Qué ve? O que você vê? El anticristo. O anticristo. Usted ve en la primera edad, Você vê na primeira el era, primer caballo, no primeiro cavalo, sale un caballo, sai um cavalo, venía un jinete vem montado, um cavaleiro montado, tenía un arco, tinha um arco, no traía flecha. não tinha flecha. Todos los teólogos, Todos os teólogos, ¿qué dijeron ellos? o que eles Es disseram? el Espíritu Santo. É o Espírito Espírito Santo, Santo. é o Espírito Pero Santo. cuando el séptimo sello Mas quando o sétimo selo bajó, desceu, aleluya, aleluias, entonces então el séptimo o sello sétimo selo dijo disse lo que nadie había o dicho. que ninguém havia dito. Y el séptimo sello E o dijo, sétimo selo disse: no soy yo, não sou eu, es el espíritu del é anticristo, o espírito do anticristo, es el diablo, é o diabo, en la forma na forma de qué? de quê? Nicolaísmo. Nicolaísmo.
Ahora yo quiero Agora eu quero que usted mantenga en su que mente você possa manter isso na sua mente. que el que venza en la última edad O que vai vencer na última era va a heredar todas las cosas. vai herdar todas as coisas. Pero el que va a vencer en la última edad Mas aqueles que vão vencer na última era, no solamente va a vencer al jinete del caballo amarillo, não somente vai vencer o cavaleiro do cavalo amarelo, pero todo lo que pasó en el primero, el segundo y el mas tercer sello, vai vencer o que aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro. todo Tudo va a venir contra usted. vai vir contra você. Por lo tanto, Portanto, si hubo nicolaísmo allá, se houve nicolaísmo lá, entonces hay nicolaísmo hoy. então tem nicolaísmo hoje. Si hubo Se houve balamismo allá, balanismo lá, tiene que haber balamismo tem que ahora. haver balanismo hoje. Si hubo Se houve jezabelismo allá, jezabelismo lá, tiene que haber tem jezabelismo que aquí. haver jezabelismo aqui. Pero usted Mas va a vencer você vai vencer a todos esos a espíritus. todos este espírito. El espíritu de nicolaísmo, O espírito nicolaísmo, espíritu de o balamismo, espírito de balanismo, espíritu de o espírito de jezabelismo, jezabelismo, espíritu de o Satanás espírito de Satanás será vencido, será vencido, será destruido será destruído por esta novia. esta noiva. Alguien puede dar un grito de alabanza al Alguém pode dar um Cordero. grito de louvor? Yo no estoy enojado, Eu não estou bravo. yo estoy contento, Eu estou contente. lo estoy Eu não gritando, estou gritando. yo lo estoy Eu não gritando, estou gritando. lo grito Os gritos, porque es una realidad. os gritos é porque é uma realidade. Yo veo una vencedora allí, Até eu estou vendo uma vencedora aqui. yo veo un vencedor Eu estou vendo allá, um vencedor aqui. alguien Alguém que va a que vencer vai vencer al jinete del caballo o blanco, cavaleiro do cavalo al branco, jinete del caballo o negro, cavalo do cavalo al negro, jinete del caballo rojo, o cavaleiro do cavalo vermelho, al jinete del caballo o amarillo. cavaleiro do cavalo amarelo. Esta Esta es una é congregación uma congregação de de vencedores, vencedores. no del primer día, Não do primeiro dia, pero del último mas día. do último Alguien dia. puede alzar su mano y Alguém darle pode gloria. levantar a sua mão? Así que la gente dice, Assim que as pessoas dizem. oh, los sellos Os fueron abiertos. selos foram abertos. Cuando usted mira el primer sello, Quando você olha o primeiro ¿qué selo, usted mira? o que está olhando o primeiro selo, hein? Describe al anticristo. Descreve o anticristo. Es todo lo que describe. Tudo que descreve. Podemos ver Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Você vê Apocalipse capítulo 6, verso 1. Por eso, Por isso, yo estoy tratando de colocarle a eu usted estou tratando de colocar em você en el tiempo que usted vive. o tempo em que você está ¿Y vivendo. cuál es el sello? E qual é o selo? No el que se abrió, Não que se abriu, sino el que se está revelando a senão usted. que está sendo revelado para você. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Apocalipse capítulo 6, verso 1. 6. 6. Ah, Isso. un momento, perdón. Estoy Momento, equivocado perdão. yo. Deixa eu ver. Ay, a ver un momento. Deixa eu ver aqui. Apocalipsis el capítulo. Vi cuando el cordero. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei. Lo que pasa es que es portugués, por eso no entendí. É que é português, não estou entendendo. Y cuando el cordero abrió uno de los sellos, É quando o cordeiro abriu os selos, no vi- es que Juan João, no vio anticristo. João não viu o anticristo. Juan João no vio mentira. não viu mentira. Juan, Sabe o que o João viu? él vio Ele viu el sello o selo dándose a conocer. dando-se a conhecer. ¿Qué fue lo primero que Juan vio? O que João viu, irmãos? Uno de los 4 seres vivientes. Ele viu dos 4 seres animais. Porque Juan Porque João era un escogido era eleito. y él no podía ser engañado. E ele não podia ser enganado. Así que cuando el sello se abrió, Assim, quando o selo se abriu, Juan ve João a viu uno de estos 4 a animales desses 4 animais que estaba hablando que estava falando con voz de trueno. com voz de trovão. Aleluya. Aleluias! Y cuando la voz de trueno E quando a voz de trovão soou, no era un sonido, não era um som, era un mensaje, era uma mensagem, era una advertencia, era uma advertência, era un poder. era um poder. Aleluya. Aleluias! ¿Para qué? Para quê? Para que Juan, Para que João, representando a representando los escogidos aos escolhidos de esa primera edad, nesta primeira era, pudiera reconocer, pudesse reconhecer, porque hay una diferencia porque é uma diferença. cuando usted conoce Quando você conhece y otra cuando reconoce. e outra quando você reconhece. ¿Por qué? Por qué? Porque conocer Quando es conhecer algo que lo sorprende, é o que você fica pero surpreendido. cuando usted reconoce, Agora, quando você ya reconhece, usted lo había visto. você já viu aquilo. Entonces ahora, Então agora, Juan João, mira en visión
olhou a visão. ¿Y qué vio E él? o que ele viu? Un ser viviente Ser vivente de los que estaban alrededor del trono. que estava ao redor do trono. Ahora grita Agora grita con una voz de com trueno. uma voz de trovão. Ven y mira. Vem e vê. ¿Para qué? Para Para quê? que cuando este espíritu Para que quando esse espírito pase por la iglesia, passar pela igreja, ya tú estás advertido. você já está divertido. Ya estás empoderado. Você já está com poder em você. Porque este anticristo Porque este anticristo va a arrasar, vai arrasar, va a destruir todo. vai destruir tudo. En el párrafo 119 y 120 del primer sello, No parágrafo 129, 120 do primeiro selo, el hermano Branham dice, o Branham disse: ¿qué sucede cuando se abre un o sello? que sucede quando um selo se abre? Suena una trompeta, Soa uma trombeta, se declara una guerra, declara uma guerra, el ser viviente habla, o ser vivente fala, el ángel de la iglesia o anjo da igreja capta el mensaje, capta a mensagem, predica el mensaje. prega a mensagem. Cuando eso sucede, Quando isso sucede, los elegidos os eleitos son captados, são captados. no pueden ser engañados. Eles não podem ser enganados. Entonces una plaga Então uma praga cae sobre la tierra, cai sobre a terra, la edad muere, a era y morre. cuando eso sucede, Quando isso sucede, se levanta otro se mensajero, levanta outro da mensageiro, comienzo a otra edad, começa outra suena era, otra trompeta, soa outra trombeta, porque una trompeta porque uma trombeta siempre va a declarar una sempre guerra. vai declarar uma guerra. El hermano Branham dice, O Branham disse: es un plan magnífico. é plano magnífico. ¿Por qué? Por quê? Porque cuando el primer sello fue abierto, Quando o primeiro selo foi aberto, si el anticristo aparece se o anticristo aparecesse sin la advertencia, sem a advertência, entonces la novia hubiera sido arrasada. então a noiva houvera sido terminada. Pero qué bueno Mas que bom, que né? el primer ser viviente Que o primeiro ser vivente, que tenía cara de león que tinha rosto de leão, y él e ele rugió como un león. rugiu como um leão. Cuando él rugió, Quando ele rugiu, llamó la atención de la iglesia chamou a atenção da igreja para que la iglesia para que a no igreja fuera engañada não fosse por el enganada nicolaísmo. com o nicolaísmo. Pero quiero que noten algo. Mas eu quero que você note algo. En el primer sello, No primeiro selo, segundo sello, no segundo selo, tercer sello, no terceiro y selo, cuarto sello, no quarto selo, sucedió algo. sucedeu algo. Lo que sucede O primero que sucedeu primeiro es que el ser viviente é que o ser vivente cabalgó cavalgou en la mente na mente y en el corazón e no coração del escogido. dos eleitos. Luego, Logo, el espíritu del o anticristo espírito do anticristo vino veio y destruyó todo. e destruiu Eso tudo. pasó en el primer sello. Isso passou no primeiro selo. Luego sucede en el segundo Depois sello. veio para o segundo selo. Ahí recibe una espada. Aí ele recebeu uma Se espada empezaron a matar los e, unos con los e, otros. e começou a matar. ¿Qué era? O que era? La iglesia A igreja fue empoderada recebeu poder con poder militar, com poder militar, poder político. poder político. Y luego, Logo, en el tercer sello, no terceiro selo, allí ocurrió algo peor ali todavía. ocorreu algo pior ainda. Ellos comenzaron a jugar con las almas de la gente. Eles começaram a brincar com as almas das E pessoas. começaram a vender. Começaram a vender. 2 denarios por 3. Dois denários por... Y usted sabe, E você sabe. pero la advertencia Mas a advertência en contra de este espíritu anticristo, contra esse espírito do anticristo, no hagas daño não faça dano. a mi aceite, Nem no azeite, ni a mi vino. nem no vinho. Puede destruirlo todo, Pode destruir tudo. pero el aceite, Mas o azeite el vino, e o vinho que representa que representa la vida de la a iglesia, vida da el igreja, verdadero bautismo o del Espíritu verdadeiro batismo do Espírito Santo, Santo. Satanás Satanás no lo puede manipular, não pode manipular isto. no lo puede manejar. Não pode mexer nisto. No hay manera Não há maneira que el Espíritu Santo que o Espírito Santo pueda ser derrotado. possa ser ¿Cuántos derrotado. pueden darle gloria a Quantos Dios? podem dar glória a Deus? Aleluya. Aleluia. Estoy apurándome Eu rápido. estou me apurando aqui, sabe? Pero hay mucha inspiración Mas de la palabra. mas há muita inspiração da palavra. Así que pasó el primer Sim, sello, passou o primeiro selo. el ser viviente habló, Ele falou, o ser vivente. y luego pasó el anticristo. Passou o anticristo. Luego el segundo sello, Logo do segundo selo, el ser viviente habla, o ser vivente falou. el anticristo pasa O anticristo passou y destruye. e destrói. Quiere decir Quero que dizer el último que pasaba que o último que passava, era el anticristo sabe qual que era o último que passava? Era o anticristo. y destruía todo. E destruía Luego el tudo. tercer sello Logo veio o terceiro selo, sucede lo mismo. sucedeu a mesma Cuando coisa. viene el cuarto sello, Quando veio o quarto todos selo, nosotros sabemos todos nós sabemos que estas tres funciones, que essas três unção, que eran que era nicolaísmo, nicolaísmo, alamismo balalanismo y e jezabelismo, jezabelismo, fueron unidas foram unidas. y ahora E agora tiene nombre. tem nome. ¿El nombre cuál era? Qual que é o nome? Satanás. Satanás. Y el infierno E o inferno le seguía. seguia ele. Dice, Disse, y le fue dada potestad e foi dado poder sobre la cuarta parte de la tierra. sobre a quarta parte da terra. ¿Cuál es la cuarta parte de la tierra? Qual que é a quarta parte da Usted terra? sabe que 3/4 partes de la tierra Você sabe que 3/4
da terra, parte da terra, son agua. são água. Y una cuarta parte de la tierra E uma quarta parte da terra es la única é a única que es habitada. que é habitada. Así que Satanás Assim que Satanás recibió poder recebeu o poder sobre la cuarta parte de la sobre a tierra quarta parte da terra. ¿Para quê? Para quê? para matar con espada, Para matar com espada, con hambre, com fome, con mortandad com mortandade y con fieras de la e com tierra. as feras da terra. Mire, si yo tuviera tiempo Olha, se eu suficiente, tivesse tempo yo suficiente, pudiera regresarlos a ustedes eu queria regressar com vocês, para que ustedes vieran para que vocês pudessem ver estos mismos espíritus estes mesmos que espíritos están siendo manifestados aquí que estão sendo manifestados en aqui, este cuarto sello, neste quarto selo, que es el sello de ustedes, que é o seu selo. y estos poderes E esses poderes vienen en contra de ustedes. estão vindo contra você. Estos poderes Esses poderes ya fueron vistos já foram vistos en el Antiguo Testamento. lá no Antigo Testamento. Déjeme solamente mostrarle una escritura. Deixa eu mostrar para vocês só uma escritura para ¿Están isso. aquí esta noche? Quem que está aqui nesta noite? Estão aqui nesta noite? Voy a mostrarle aquí una escritura. Deixa eu mostrar para vocês uma escritura. Un poquito de paciencia. Tenha um Aquí, pouquinho aqui. en el libro de Levítico, No livro de Levíticos, el capítulo, no capítulo, antes de Levítico, antes de Levítico, Ezequiel 14:13. Ezequiel capítulo 14, verso 13. Estoy solamente dejando que la inspiración fluya. Eu estou deixando a inspiração fluir aqui. Ó. Mire, mire esto. Olha ali. Hijo de hombre, Filho do homem, cuando la tierra pecare contra mí, quando uma terra pecar contra mim, rebelándose rebelando-se gravemente, gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão. Ó, ¿qué es esto? o que é isso? Hambre. Fome. Sigue, Fome. un poquito más. Vamos mais um pouquinho aqui? Sigue leyendo ahí. Siga. E enviarei contra ela fome e cortarei dela homens e animais. Ahí ainda. Mira, Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livraria apenas as suas almas. está hablando del tiempo Está falando do tempo cuando el jinete del caballo amarillo quando o cavaleiro do cavalo amarelo aparecería sobre la tierra apareceria sobre a apenas terra. Noé, Apenas Noé, apenas Daniel, apenas Daniel, apenas Job apenas Jó lograrían ser librados. conseguiria ser Pero cuando livre. yo veo ahora Mas quando eu vejo agora al jinete del caballo amarillo, ao cavaleiro do cavalo entonces yo amarelo, puedo decir Micaías, eu posso já dizer assim, ó, Micaías, yo puedo decir Timoteo, eu posso dizer yo Timóteo, puedo decir Elionai. eu posso dizer Leonai. ¿Quiénes son ellos? Quem que são eles? Ellos son los Noé, Eles são os Noé, los Daniel, os Daniel los Job de este e día. os Jó deste dia. Oh, sigamos leyendo. otro poquito más. Vamos ler. Si fuese, Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens. ¿qué es esto? O que é isso, irmãos? Lo que el espíritu del anticristo, Você é o espírito do anticristo. Satanás, Satanás, en el cuarto sello, no quarto selo, se le fue dado poder foi dado poder para matar para matar con espada, com espada, con hambre com fome y con fieras de la e tierra. com as feras da terra. Ahí está. Você está vendo? As feras da Está en el terra Antiguo Testamento. está no Antigo Testamento. Mira cómo dice. E elas a desfilharem de modo que fiquem desolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Otro poquillo más. E esses três homens estivessem no meio dela. Escúcheme. Escuta, Dios no tiene nietos. Deus não tem neto. No. Não, No es un instrumento. não é um instrumento. No es una guitarra. Não é um violão. Lo que le va a llevar a usted a la Não, gloria. não é um violão que vai levar Mira você lo que para a está diciendo glória. aquí. Olha o que ele está dizendo ali. Cuando estas fieras estén sobre la tierra. Quando estas feras estiverem sobre a Y terra, ahora están sobre la e tierra. agora ela está sobre a Porque terra, este es el tiempo. porque este é o tempo, Cuando ese jinete quando este cavaleiro está cabalgando. está cavalgando. ¿Qué? O quê? Con espada. Com espada, Con hambre. com fome Y con fieras de la e tierra. com feras. ¿Qué va a pasar? O que vai acontecer? Estos tres hombres estuviesen en medio de la... E esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos, nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria desolada. Assolada. Creo que un versículo más, uno más. Um mais. Y si yo Ou, se eu trouxer Quê? a espada
espada sobre aquela Espada. terra. Ahí está hambre, Você viu aqui fome? mortandad, Você viu mortandade? Você eh, viu fieras de la tierra feras da terra? y ahora espada. Agora você está vendo a Este espada? espíritu, Esse espírito, estas herramientas estas ferramentas fueron manifestadas foram en el manifestadas Antiguo no Testamento. Antigo Testamento. Otra escritura en Olha, Levítico, Outra escritura. Levítico el capítulo 26. Levítico capítulo 26. ¿Están aborrecidos? Vocês estão bravos comigo ou não? ¿Están cansados? Vocês estão cansados também? Levítico el capítulo 26, Levítico capítulo 26, versículo 21. verso 1. 21. Levítico 26, 21. Y si andareis contrariamente para conmigo E se andares contrariamente para comigo y no me quisieses escuchar, e não me quiserdes ouvir, dice, traeré plagas 7 veces más trai-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme a vuestros pecados. conforme os vossos pecados. Otro verso. Outro verso. Porque enviaré Porque enviarei entre entre vós Sí, lee, Mauricio, lee. as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Otro verso más. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Mortandade. Así que ahí vemos Aí você está vendo? dos Aí? testigos en el Antiguo Testamento. Você viu dois testemunhos no Antigo Testamento, Y luego e logo tenemos a este testigo del Nuevo Testamento. temos a testemunha do Novo Testamento. ¿En dónde? Aonde? En el libro de No Apocalipsis. livro de Apocalipse. Donde está diciendo, Aonde está dizendo? he aquí venía un caballo amarillo E aqui veio um cavalo amarelo, y el que lo montaba e o que estava montado sobre tenía ele por nombre muerte tinha por nome morte. y el Hades le seguía. E infierno le o seguia. inferno seguia, Y le fue dada potestad e foi-lhes dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar a quarta parte da terra, con espada, com espada, con hambre, com fome, con mortandad com mortandade y con las fieras de la e tierra. com as feras da terra. Ahora aquí Agora aqui hay un misterio que está escondido, há um mistério que está escondido, porque este sello porque este selo es el sello de la novia. é o selo da noiva. E aqui, e Lo que sucede cuando el séptimo sello se abre, o que acontece quando o sétimo Perdão, selo quando o quarto sello se abre, quando o quarto selo se abre, hay un ser viviente, há um ser vivente. que era el cuarto ser viviente. Quem que é o quarto ser vivente? ¿Quién era? Quem era o quarto, ¿Cómo se irmãos? llamaba el cuarto ser Como se viviente? chamava o quarto ser vivente? Era un águila. Era uma águia. Era el único O único que volaba. que voava. Estaba llamando Estava chamando desde arriba. de cima. Salgan. Sai! Aquí está diciendo, Aqui está dizendo. el tiempo del rapto ha llegado. O tempo do rapto tem Porque chegado. Satanás Porque Satanás va a ir en contra de todas las iglesias. vai vir contra todas as igrejas. No hay iglesias Não tem nenhuma donde igreja se puedan esconder. aonde se pode você se ¿Ustedes se esconder. recuerdan cuando Tito vino a Jerusalén? Quantos se lembra quando Tito veio sobre ¿Qué Jerusalém? hicieron los religiosos de su día? Quem era? ¿Qué hicieron los religiosos? O que os religiosos fizeram no dia aquele Se dia? metieron en el templo. Sabe onde que eles se esconderam? Na igreja. Ellos se metieron en el templo Eles foram lá no templo esperando que el Mesías llegara. esperando o Messias chegar. Pero el Mesías Mas o Messias ya había venido já havia vindo y ellos lo habían rechazado. e eles o haviam ¿Qué rejeitado. Mesías podía venir? Que Messias podia vir? No había lugar sobre la tierra Não havia lugar sobre a terra donde ellos podrían esconderse. aonde eles pudessem se Por eso es esconder. que el cuarto sello Por isso que o quarto selo es el sello é o selo de la desaparición de la da novia. desaparição da noiva. Aleluya. Aleluia! Pero antes que eso Mas suceda, antes que isso suceda, aquí hay un misterio. tem um mistério aqui. Y mañana vamos a entrar más. E amanhã nós vamos entrar Pero mais. quiero dejarlos con este Mas pensamiento. eu quero deixar vocês com esse pensamento. Cada vez que el ser viviente habló, Cada vez que um ser vivente falou, después de la voz del ser viviente, depois da voz do ser vivente, salió el espíritu del anticristo. saiu o espírito
espírito do Y el anticristo. espíritu del anticristo destruyó E todo. o espírito do anticristo destruiu tudo. Pero sucede algo Mas sucedeu algo. en el cuarto sello. No quarto selo Y es que Satanás mismo é que Satanás mesmo aparece en la escena. apareceu em cena. Pero aquí en el libro de Segunda de Mas aqui Tesalonicenses, no livro de 2 Tessalonicenses, nosotros estamos leyendo hace un momento. nós estávamos lendo aqui faz pouco. ¿Qué estaba diciendo O allí? que estava dizendo ali? Dice, ahora Diz, vosotros sabéis lo que lo detiene. agora vós sabeis o que o detém. 2:6. 2:6. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Porque já o mistério da injustiça opera. Solo que hay Somente al presente há no presente. que lo detiene. E agora o retém. ¿Alguien sabe quién lo detiene? Quem que sabe que... ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Quem que o detém aí? El Espíritu Santo. O Espírito Santo. No en el cielo, Não no céu. no en la iglesia, Não na igreja. no en la cinta, Não nas pero fitas. en usted. Mas em El você. Espíritu Santo en O usted. Espírito Santo dentro de você. ¿Por qué? Por quê? Él dijo, Ele disse: yo soy la luz del mundo. eu sou a luz do mundo. Pero después él Mas dijo, sabe o que ele disse depois ou não? vosotros, Vós. ustedes, Vocês son la luz del mundo. sois a luz do mundo. Él dijo, Ele disse: yo soy eu sou la sal de la o tierra. sal da Pero terra. después dijo, Mas depois ele disse: ustedes vocês son la sal de la são tierra. o sal da terra. Así que ustedes Assim que você, lo están deteniendo. vocês é o que estão detendo. El Espíritu Santo O Espírito Santo está preparándose está preparando en ustedes em você para una gran paradoja. para grande paradoxo. Lo conecto ahora. Agora, eu quero conectar Lo agora. voy a conectar Eu ahora quero conectar con la agora cita de los franceses. com as fitas dos franceses. El agora. hermano Branham está O irmão diciendo, Branham está dizendo: veré otro avivamiento, verei outro avivamento. habrá otra época semejante. Haverá outra época semelhante. ¿Por qué? O quê? Porque el hermano Branham Porque o irmão Branham era el ser viviente era o ser vivente que habló primero, que falou primeiro, que cabalgó que primero cavalgou primeiro. y luego E logo, el espíritu del anticristo o Espírito do Anticristo vino para hacer desastre. veio para fazer destruição. Pero el hermano Branham dijo, Mas o irmão Branham disse: veré otra época semejante, eu verei otra época semejante. outra época semelhante. Si él iba a ver, Se ele ia ver otra época outra semejante, época semelhante, entonces deberíamos então deveríamos. creer el retorno del hermano Branham. Nós deveríamos crer que o irmão Branham vai retornar. Porque el ser viviente Porque o ser vivente, tenía que cabalgar otra o vez. ser vivente tinha que cavalgar outra vez. Pero aquí el hermano Branham está Mas diciendo, ele está dizendo: habrá otra época semejante, vai haver outra época semelhante? veré otro avivamiento. Verei outro avivamento? Pero él dice, Mas ele disse: recuerden, recordem, del oeste do oeste saldrá sairá un caballo, un jinete cavaleiro sobre un caballo blanco. sobre um cavalo branco. Punto. Ponto. Y ahora E habla, o que ele fala? pasaremos Passaremos por este camino por este caminho una vez más. uma vez ¿Cuál mais. camino? Qual caminho? El camino O caminho donde el jinete del caballo amarillo, aonde o cavaleiro do cavalo amarelo, después del cuarto ser viviente, depois do quarto ser vivente, se metió en la iglesia, entrou na igreja, se metió en los entrou púlpitos, nos púlpitos, se metió en los matrimonios, entrou nos casais, acabó con todo. acabando com tudo. Pero hermano Branham está Mas o diciendo, Branham está dizendo: recuerden, recordem, está vindicado, está vindicado. es una promesa. É uma promessa. ¿Cuál era la promesa? Qual que é a promessa? Segunda de Tesalonicenses 2 2. Tessalonicenses 2. Y entonces E então se manifestará será revelado o inico. aquel inicuo. A quem? ¿A quién? A quem? El Señor O Senhor matará. vai matar ele. ¿Con qué? Com quê, irmão? ¿Con el espíritu? Com um assopro. ¿De qué? De quem? De su boca. Da sua boca. ¿Quién es la boca de Dios? Quem hoy? é a boca de Deus? ¿Dónde está la boca de Dios? Aonde hoy? está a boca de Deus? En el siglo XX, No século 20. la boca de Dios A boca de Deus era William Marion era Branham. William Marion Branham. Pero ¿quién es la boca Mas de Dios? quem é a boca de Deus? Hermano Branham dijo, O Branham disse: la iglesia a igreja ya no es já não é más la boca de Dios. a boca de Deus. Pero ella Mas ela es su propia boca. É a sua própria boca. E Deus E Deus La confundirá a ella, vai confundir elas. a ella, Elas. por medio Por meio del profeta de um profeta. y la novia. E também por meio de uma Porque la noiva. voz de Dios Porque a voz de Deus estará en ella. estará La nela. novia A noiva será la voz final será a voz final para la edad final. para a era final. Aleluya. Aleluias. Entonces, Então, cuando este inicuo, quando ele vier,
Cuando este jinete Quando este cavaleiro, del caballo o amarillo cavalo amarelo, destruya todo, começar a destruir tudo, destruya todas las destruir iglesias todas as igrejas, en el oeste, lá do oeste, como el relámpago como o relâmpago que sale del oriente, que sai do oriente, en el oeste lá do oeste, va a suceder vai suceder una paradoja. paradoxo. Una novia Uma noiva Va a vai levantarse. levantar-se Cabalgaremos e cavalgaremos este camino este caminho una vez más. uma vez mais. Está vindicado. Está vindicado. Es una É promesa. uma promessa. ¿Lo puede ver? Você pode ver? ¿Lo puede ver? Você pode ¿Lo ver? puede ver? Você pode ver? Aleluya. Aleluias. Mira cómo sigue diciendo. El Señor. O Aleluia. Senhor. Oh, alza tu mano y dale gloria un momento. Oh, levanta sua mão, dá glória ao momento. Aleluya. Aleluias. Entonces dice, Entonces él dice. dice, Então el diz: Señor lo matará o Senhor o matará con el espíritu en su boca com o assopro da sua boca y lo destruirá e aniquilará con el resplandor pelo esplendor de su venida. da sua vinda. Ahora, quiero decirle que la palabra resplandor Agora eu quero dizer que a palavra esplendor es la palabra é griega uma palavra grega que es epifanía, que é epifania. lo cual significa Qual significa la manifestación a manifestação de una cosa de uma coisa o algo ou algo o alguien ou alguém que llegue a manifestación. que chegue à manifestação. Yo digo, ¿qué está esperando la tierra hoy? O que a terra está esperando hoje, irmãos? La tierra A no terra está esperando, está esperando. no está A esperando terra não está esperando la manifestación de Dios. a manifestação de Deus. Porque Dios Porque Deus, ya se manifestó. Deus já se manifestou. Pero la já. tierra Mas a terra está esperando la la manifestación, manifestação, la epifanía a epifania de los hijos de Dios. dos filhos de Deus. No es Dios, Não Deus, pero sí es Dios. mas é Deus sim. No es Dios, Não é Deus, pero es el mismo mas Dios. é o mesmo Deus. La A epifanía epifania es la é a manifestación, manifestação, que es la palabra é a palavra resplandor resplendor. de su É venida. sua vinda. ¿Qué es su venida? É a sua vinda. Su venida Sua vinda. en griego Em grego, es la palabra parousia, significa, em grego quer dizer parósia, que significa que significa la a presencia presença o llegada tem chegado. o acercamiento Ou a aproximação. de algo grande. Acontecimento Oh, de algo aleluya. grande. Cuando yo veo, Quando eu vejo, ¿qué tenemos en nuestro medio? o que nós temos no nosso Tenemos meio? una presencia, Temos uma presença no tenemos nosso una meio. llegada, Temos uma chegada no tenemos nosso un meio. acercamiento. Temos uma aproximação. Él Ele ha venido, Tem vindo. digo hermano Branham, disse o Mombrana. en la cabeza. A cabeça Todo Tudo está juntándose está juntando-se en la forma na forma de Jesús, de Jesus en forma de em novia, forma de noiva para irse en el rapto. para ir no rápido. Si hay una llegada, Tem uma chegada, si hay una se há presencia, uma presença, si hay un se há uma acercamiento, aproximação, si hay una se há parusia, uma parousia, es Jesús é Jesus en la forma na forma de la da novia. noiva. Y luego, Logo, en Hebreos 1:3, em Hebreus 1:3, Él está diciendo, ele está dizendo, Él es el resplandor. ele é o resplendor. Esta palabra, Esta palavra, resplandor, resplendor, en griego, em grego, es la palabra é uma palavra, apaugasma. apaugasma. ¿Qué es apaugasma? Que é apaugasma? Significa reflejo. Significa reflexo. Ahora, significa Significa, efulgencia, significa reflexo, lo cual o es qual é la luz a luz o brillo ou brilho proyectado projetado a través de un cuerpo. através de um corpo. Usted mira eso ahí arriba. Você olha isso ali em cima. Lá. Eso no es luz, Isso aqui não é luz, irmão. eso es un bombillo. Isso é uma lâmpada. La luz no es la luz, A luz, Él no es la luz, ele não é a luz, pero Él es un cuerpo mas ele é um corpo que está reflejando que está refletindo la luz a luz que viene a través de los que cables. vem através dos cabos. Cuando el switch es Quando pasado, você aperta ali o acendedor ali, ¿qué sucede? o que sucede? Esa lámpara É essa lâmpada. es el apaugasma. Ele é esse resplendor. El apaugasma, Alpagasma, que es la palabra griega, alpagasma, a través del cual através do qual la luz se a manifiesta. luz se manifesta. Yo digo, ¿quiénes son ustedes este día? Quem são vocês desse dia aqui? Hein? Nosotros, Nós. Él es Ele é la estrella de la a mañana estrela da manhã. y nosotros Y nos somos somos las estrellas de la as mañana. estrelas
da manhã. Nosotros Nós, no estamos reflejando nuestra luz. nós não estamos refletindo nossa Nosotros luz. estamos aquí Nós estamos aqui como esa com lámpara. esta lâmpada. Él Ele está brillando, está brilhando, está está reflejándose refletindo a través de nosotros. através de nós. ¿Cuántos lo pueden creer? Quantos podem crer? ¿Cuántos de verdad lo saben? Quantos De verdad lo saben. de verdade sabem que Entonces, nós estamos ¿qué somos nosotros falando? este Quem que día? nós somos, então? Nosotros Nós somos. somos la efulgencia de Dios. A refulgência. Somos el centelleo. Somos Cuando el relámpago centellea. esse raio, esse reflexo. Aleluya. Una luminosidad. Uma luminosidade. Un esplendor. Esplendor. Y usted sabe que cuando se habla de esplendor, Você sabe que quando se fala de esplendor, se está hablando de gente fina. você sabe que está falando de gente fina. Un esplendor, Esplendor. vestido de esplendor. Vestido de esplendor. Eso no es un vestido Este não é o seu vestido. que usted lo va a comprar en la Pernambucana o en la loja Não americana. é o vestido que você compra na Pernambucana. No, no, não. esplendorosamente. Resplendorosamente. Eso tiene que ser un diseñador Tem que ser privado, tem que ser algo algo grande. grande. Né? Así que en esta noche Assim que nesta noite yo estoy viendo eu estou vendo lo más o esplendoroso mais resplendoroso de Pato Branco de Pato Branco y de Naviraí. e Naviraí. La alta sociedad, A alta sociedade está aqui, ó. la crema y la nata del Paraná. A nata do Paraná. Aleluya. Oh, alguien puede darle gloria a él. Alguém pode dar glória a Deus? Alguien puede dar un grito de alabanza al Alguém Cordero. pode dar um grito de louvor a Deus? Aleluya. Oh, despiértese esta noche. Póngase de pie, Dios le bendiga. Vamos por aí em pé, né? Oh, siga adorándole a él. Sígalo. Pode adorar Ele. Adora a él. Exalta a él. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria. Olha, Mire lo que dijo el hermano olha Branham. o que disse o irmão Brana. El hermano Branham dijo Brana disse que David que Davi era un buen hombre. era bom homem. Él fue hecho Ele foi feito en el género de Dios. com o Gênesis de Deus. El género de O Dios. gênero de Deus. David Davi tenía la palabra, tinha a palavra, pero no tenía el espíritu. mas não tinha o Espírito. Y David, E Davi, él dijo, ele disse, tu palabra tua palavra he guardado tenho guardado en mi corazón no meu coração, para no pecar. para não pecar. Pero de todas maneras, Mas de todas maneiras, yo sé eu sei que no va a funcionar que correctamente. não vai funcionar corretamente. El hermano Branham dice, O Brana disse, David era un buen hombre, Davi era bom homem. tenía la palabra, Tinha a palavra, pero no tenía lluvia. mas não tinha chuva. Y él llegó a decir, E ele chegou a dizer, mi copa está a rebosando, minha taça está rebosando. transbordando. Y el hermano Branham O dijo, Brana disse, si David, se Davi, por la palabra, com uma palavra, sin el espíritu, sem o Espírito, él dijo, ele disse, mi copa está o rebosando. meu cálice transborda. ¿Qué debería decir la copa de usted esta O que não noche? deveria, essas taças deveriam fazer hoje? Que no solamente tiene la Que palabra, não somente tem a palavra, pero tiene el espíritu. mas tem o Espírito. Mateo 4:4. Mateus 4:4. No solo de pan Não só de pão vivirá el hombre, viverá o homem, sino de toda palabra. mas de toda palavra. Palabra revelada, Palavra revelada. no palabra escrita, Não palavra escrita. no palabra Não manufacturada, palavra manufaturada. pero la palabra Mas a palavra que sale que sai de la boca de da Dios. boca de Deus. Esa es la lluvia. Esta é a chuva. Sobre eso, Sobre isso, el Espíritu Santo o Espírito Santo ha estado cayendo tem caído. 1 hora y 20 minutos 1h20 que yo he minutos. estado predicando. Eu tenho pregado. Y usted, E você, como esa mujer del como oeste, esta mulher do oeste, usted puede decir, você pode dizer: mi copa está o meu rebosando. cálice está ¿Cuántos pueden alzar transbordando. sus manos y darle gloria? Quantos podem levantar as suas mãos e dar glória? Alguien puede decir aleluya. Alguém pode dizer Aleluya. aleluia? Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Oh, son días difíciles. São dias difíceis. El anticristo está pasando por aquí, O anticristo está passando por aí. por las bancas de la iglesia, Pelo banco da igreja. en su imaginación, Em sua imaginação. en su razonamiento, Em sua razão. en su Em conciencia, sua consciência. en su memoria, Em sua memória. en sus afectos. Em seus afetos. Cuando usted abre su Biblia, Quando você abre sua el Bíblia, anticristo le menciona o cosas. anticristo começa a mencionar Cuando as usted pone la coisas. cinta, Quando você coloca el a cita, anticristo o anticristo está tentándolo, está tentando, como le pasó a Eva en el como Edén. aconteceu lá na Eva, no Pero Éden. también es un día Mas glorioso, também é um dia glorioso. porque el Espíritu de Cristo Porque o Espírito de Cristo también está
cabalgando. também está cavalgando. Él no está yendo a su razonamiento. Ele não está enchendo você de arrazoamento. No está yendo a su Ele razonamiento. não está enchendo a sua razão. Él está yendo al alma de Ele usted. está enchendo a sua alma. Porque Satanás Porque Satanás no puede ir a su não alma. pode ir na sua alma. Él puede ir a su Ele mente. pode vir na sua mente. Puede traer confusión aquí Ele arriba. pode trazer confusão na Pero aquí mente. adentro, Mas lá dentro, Él dijo de nosotros, ele disse para nós, como dijo de Job, como disse para Jó, tócale todo, toque pero tudo, no toque su alma. mas não toque na sua Porque alma. su alma es Porque mía. a sua alma é Me minha, pertenece. pertence a mim. Yo pagué por ella. Eu paguei o preço Eu por paguei ela. por sua alma. Eu paguei por a sua alma. A Dios sea toda A gloria. Deus seja toda a A glória. Dios sea toda la A alabanza. Deus seja todo o louvor. Todo lo que respire. Todo ar que respira. Alabe a Jehová. Louve ao Senhor. Alabe ao Senhor. Louve ao Senhor. Alabe ao Louve ao Senhor. Senhor. Aleluya. Aleluia. Me bendiga. Deus abençoe. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por su grande amor con su sangre. Su poder. Resgatou. Dígalo fuerte para él. A Dios sea la gloria por lo que hizo. ¿Lo ha hecho? ¿Ha hecho algo? Ele tem feito algo por você? ¿Hizo algo esta noche? Ele fez algo nesta noite? ¿En quién lo hizo esta noche? O que ele fez nesta noite? Usted debería sentirse Você deveria sentir-se como el policía que estaba en Gales. como aquele policial de Gales lá. Cuando llegaron los clérigos Quando chegaram lá os clérigos lá de Estados Unidos, dos Estados Unidos, ellos querían saber eles queriam saber cuál era la iglesia, qual era o avivamento de cuál era el Gales. pastor, Qual era o pastor? cuál era la Qual era a iglesia igreja que había pegado el avivamiento. que o avivamento estava? Y ahí estaba un policía. E estava uma policinha ali. ¿Saben ustedes? Sabe você? Ese canto, soy de él, aleluya, soy Sabe de esse él. cântico? Sou dele, aleluia, Sabe eu sou dele. ¿Cuándo se compuso ese canto? Sabe quando foi composto esse cântico? En abril Em abril de 1906. de 1906. ¿Cuándo? Quando? Cuando el Espíritu Santo Quando o Espírito Santo cayó en la calle Azusa. caiu lá na rua Azusa. Un hermano que estaba allí Um irmão que estava ali pegó una inspiración pegou uma inspiração y escribió ese e canto. escreveu esse cântico. Soy de Sou él, dele, aleluia. aleluia, eu sou dele. Aleluya. Y el hermano Branham dice que ahí estaba aquel policía Irmão Brano estava aquela polícia cantando aquel corito. cantando. Y ellos preguntaron, E eles perguntaram: ¿dónde está el avivamiento? aonde está o avivamento? Yo pregunto esta Eu noche, quero perguntar nesta ¿dónde noite. está esa mujer Aonde jinete? está esta mulher que está cavalgando? Aleluya. ¿En cuál iglesia? Qual igreja? El policía dijo, A polícia disse: Señor, Senhor, buenas noches. buenas noites. Yo soy el avivamiento Eu de Gales. sou o avivamento de Gales. Yo soy. Eu sou. Yo soy. Eu sou. Eu sou. Eu sou. ¿Cuántos son? Quantos são aqui? ¿Cuántos son? Quantos são? Alza su mano y dele gloria. Levanta sua mão e dê glória. Dios le bendiga a todos. Deus abençoe a todos.